A imperatriz falhou na sua provação celestial. Sem outra escolha, casou comigo, que era um velho mendigo. Mas o que ela não sabia era que eu sou um transmigrador que esteve aprisionado por 100.000 anos. Quando cheguei a este mundo, pensei que ia atingir o auge da minha vida. Mas o sistema idiota enganou-se na dimensão. Por uma série de azares, acabei neste perigoso mundo de cultivo. Para piorar as coisas, o sistema, para proteger a minha segurança, prendeu-me à força num pequeno mundo durante 100.000 anos inteiros. Como o sistema não era compatível com o sistema de cultivo deste mundo, apenas me pode forçar a praticar a esgrima de um mundo de artes marciais avançadas. Agora, 100.000 anos depois, eu finalmente dominei a esgrima mais forte de todos os tempos. Mas também me tornei um completo lunático. Ao olhar para a cidade do Imperador Branco à minha frente, fiquei tão comovido que comecei a chorar. Porque a primeira coisa que eu queria fazer era ir a uma seita de cultivo deste mundo, para pedir as pílulas que podem restaurar a aparência. Neste momento, pareço um velho com centenas de anos. Porque o sistema só podia garantir a minha imortalidade, mas não conseguia impedir o envelhecimento da minha aparência. Enquanto eu me maravilhava com a beleza do mundo, um burro ao meu lado começou a falar. Agora já és o deus da espada mais forte dos 9 céus e das 10 terras. Até os maiores cultivadores teriam de te chamar irmão mais velho se te vissem. Que figura é essa, a choramingar por aí? Este burro estúpido à minha frente não era um burro qualquer. Era a forma que o sistema que me tramou por 100.000 anos assumiu. A sua alcunha é Achá. Inicialmente, para evitar que eu enlouquecesse por estar preso, o sistema, surpreendentemente, teve a gentileza de se transformar num burro estúpido. E acabou por me fazer companhia durante 100.000 anos inteiros. Mas essa companhia parece não ter servido para absolutamente nada. Teria sido melhor se tivesse transformado noutra coisa qualquer. Eu, que já odiava este sistema de porcaria. Ao ouvir as palavras do burro, dei-lhe logo um soco. O pobre Achá nem teve tempo de reagir. Foi pelos ares, dando 2 voltas e meia. Depois, levantou-se a resmungar e começou a dar-me um sermão. Seu velho que não morre. Sem mim, achas que terias as habilidades que tens hoje? Depois de ouvir isto, estendi a mão e agarrei-o. Puxei o Achá diretamente para a palma da minha mão. E a seguir, com um pontapé, mandei-o pelos ares. Ao longe, ouvia-se a Achá a praguejar. Velho desgraçado, espera e vais ver. Eu ainda sei de voltar. Depois de dar uma lição a este burro estúpido, entrei, todo lampeiro, na cidade do Imperador Branco. Já não provava comida mundana há 100.000 anos. O aroma que pairava na rua deixou-me com água na boca. Apressei-me a entrar numa estalagem que parecia decente, preparado para me banquetear. Mas o empregado, ao ver-me, ficou um pouco receoso. Porque ele achou que eu, com estas minhas roupas esfarrapadas, não teria como pagar a despesa. No entanto, logo a seguir, agitei o saco de pano roto que trazia à cintura. Assim que ouvi o som de metal a tilintar lá dentro, o empregado abriu logo um sorriso de orelha a orelha. E, apressadamente, inclinou-se e convidou-me a entrar. Mas mal entrei na estalagem, o cheiro abafio do meu corpo espalhou-se imediatamente, o que fez com que os outros clientes tapassem a boca e me encarassem. Ao ouvir os murmúrios à minha volta, contraí o canto da boca, impaciente. E, de repente, uma aura de poder tirânica emanou deste corpo envelhecido. Todos ficaram imediatamente a tremer de medo. Ninguém se atreveu a dizer mais uma palavra. Eu, por minha vez, caminhei calmamente até um lugar à janela e sentei-me. Vi que na mesa ao lado estavam sentadas 2 mulheres de chapéu e com uma figura esbelta. E não resisti à vontade de me meter com elas. Oh menina, dá cá um sorriso para o avô. Vendo que nenhuma delas me ligou, voltei a dizer, com um sorriso trocista. Não me fazem a vontade, é? Então, sorriu eu para vocês. Ei, a mulher que vestia a saia de gás azul, depois de ouvir isto, perdeu a paciência e revirou os olhos de forma elegante. Quando se preparava para responder, foi impedida pela outra mulher, que usava um vestido roxo comprido, que lhe fez sinal discretamente para não arranjar problemas. Assim, todos optaram por não criar confusão. Pouco depois, tinha um banquete imperial à minha frente. Mas, enquanto eu devorava a carne avidamente, um homem vestido de forma extravagante apareceu no cimo das escadas. Mas ele parecia ter visto alguém que o assustou, pois saltou pela janela e fugiu. Mas as 2 mulheres que estavam sentadas ao meu lado foram atrás dele. Ao ver as beldades a fugir, também agarrei num frango fumado, e atirei o saco de pano que tinha na cintura para cima da mesa. De seguida, desapareci num instante. Ficou apenas o empregado que se preparava para servir a comida, a rejubilar sozinho. Mas o que viu quando abriu o saco fê-lo ficar branco no mesmo instante. Dentro do saco não havia prata nenhuma. Eram apenas pílulas prateadas, cada uma do tamanho de um dedo mindinho. O empregado sentou-se num banco, com o olhar perdido. O céu tinha-lhe caído em cima da cabeça. Aquela refeição valia o equivalente a 5 meses do seu ordenado. E, no final, tudo o que recebeu foi um saco de pílulas prateadas. Mas, naquela altura, o empregado ainda não sabia que aquele saco de pílulas o ajudaria a tornar-se uma lenda.
Quando cheguei à rua, já não havia qualquer sinal dos três. Franzi imediatamente o sobrolho. Com os dedos da mão direita juntos como uma espada, golpeei instantaneamente em direção ao céu. No instante seguinte, as nuvens no céu foram rasgadas. Do céu, que antes estava soalheiro, começou subitamente a cair uma chuva fraca. Então, fechei os olhos para sentir atentamente a informação que cada gota de chuva me trazia. Rapidamente, consegui localizar a aura daquelas duas mulheres. Nesse momento, num pátio na zona oeste da cidade. O homem que há pouco estava na estalagem, com aquele seu ar de janota, olhava com um ar presunçoso para as duas mulheres firmemente amarradas à sua frente. De seguida, estendeu a mão e tirou o chapéu da mulher de vestido roxo. Um rosto de uma beleza deslumbrante surgiu à sua frente. O homem ficou a olhar para ela, boquiaberto e paralisado. Entretanto, a mulher de azul, ao ver isto, desatou a chorar ali mesmo. Não era por ter medo, mas por sentir que tinha prejudicado a sua irmã mais velha. Se não tivesse entrado neste pátio de forma tão imprudente, a sua irmã mais velha não teria sido apanhada. Pelo contrário, a mulher de vestido roxo estava bastante calma. Só não conseguia compreender como é que aquele miúdo tinha as correntes ceifadoras de almas do culto das 1000 almas. O culto das 1000 almas era um culto maligno notório no continente dos 9 céus. Especializavam-se em atividades nefastas como sugar as almas das pessoas e invocar criaturas demoníacas. Os seguidores do culto das 1000 almas eram tratados como ratazanas, odiados e perseguidos por todos. No momento em que ele estendia a mão para tocar no peito da mulher de vestido roxo, minha voz ecoou subitamente atrás dele, como a de um fantasma. Ora, estás a divertir-te bem, seu sacana. Posso juntar-me a vocês? O tipo mal ouviu estas palavras. Todos os pelos do seu corpo se eriçaram. Pois este pátio estava claramente protegido por uma formação. Mas, de alguma forma, eu tinha conseguido entrar sem fazer barulho. Isto despertou nele uma forte sensação de perigo. Aproveitando o seu momento de distração, dei-lhe uma palmada bem forte no rabo. A dor foi tanta que ele quase chorou. Virou-se apressadamente e gritou-me: "Quem és tu? Como te atreves a estragar os planos da minha seita das 1000 almas?" Dizendo isto, tirou do peito um talismã de jade cor de sangue. Com um sorriso trocista, injetou a sua essência verdadeira. O talismã de jade brilhou instantaneamente com uma intensa luz maligna, transformando-se numa barreira protetora à sua frente. Ele olhou para mim de forma ameaçadora, enquanto murmurava um encantamento. Parecia estar a ativar alguma técnica secreta. Mas ao ver que isso não tinha efeito em mim, o rapaz ficou chocado. De seguida, saltou de repente para cima do muro para tentar fugir. "Velho desgraçado, estragaste-me os planos. Vais ver o que te acontece." Ainda nem tinha acabado de falar, quando um osso de galinha imbuído de intenção de espada voou na sua direção. O jovem apenas ouviu um assobio agudo. E de seguida a sua coxa foi perfurada, deixando um buraco a sangrar. O mais assustador era que a energia da espada permanecia na ferida. Como vermes agarrados ao osso, colou-se à sua carne e começou a cortá-la loucamente. A dor era lancinante, fazendo com que o jovem caísse do muro. Num instante, os seus suores frios encharcaram-lhe a roupa. Depois, virei-me para olhar para a mulher que estava amarrada. Ambos estavam claramente ainda em estado de choque. Quando me ouviram perguntar se eram cultivadores, a mulher de vestido roxo ficou surpreendida por um momento. E acenou que sim com uma expressão confusa. Eu tossi para disfarçar e, fingindo calma, continuei a perguntar: "Então, vocês têm alguma pílula de rejuvenescimento?" Ao ouvir isto, a mulher de vestido roxo suspirou de alívio. Acenou levemente com a cabeça e disse: "Nós, no pavilhão Vento e Lua, temos a pílula rejuvenescedora." Mas, ao ouvir isto, fiquei tão entusiasmado que quase desmaiei. Tanto que nem sequer ouvi o resto do que ela disse. Agarrei-lhe na mão e disse: "Quero que sejas a minha melhor amiga." Na conversa que se seguiu, fiquei a saber que a mulher de vestido roxo se chamava Shang-Chi. A mulher de vestido azul era a sua colega de treino mais nova, Azuer. As duas, por ordem do seu mestre, vieram investigar o recente caso dos desaparecimentos na cidade de Baidi. Mas quem diria que iriam cair na armadilha dos bandidos? Depois de ouvir o que se tinha passado, com um gesto casual, uma onda de energia da espada partiu ao meio o tipo que estava ao lado. De seguida, enterrei as duas mãos com força no chão. Enquanto as duas se interrogavam sobre o que eu ia fazer, o chão começou de repente a tremer violentamente. No momento em que atirei para longe o pedaço de chão, um forte cheiro a sangue invadiu-me as narinas. À primeira vista, bem no meio da cavidade havia um enorme lago de sangue. E a borda do lago estava coberta por inúmeras e bizarras runas gravadas. Um velho, que parecia um cadáver, estava sentado no meio do lago de sangue. De olhos fechados, completamente imóvel. O que deixou as duas mulheres ainda mais desesperadas foi que, das paredes da gruta, pendiam inúmeros cadáveres ressequidos. Qualquer um com olhos na cara conseguia ver que aqueles cadáveres tinham sido, em tempos, jovens raparigas na flor da idade. A Shang-Chi, ao ver aquele cenário infernal, não conseguiu conter-se e começou a chorar de partir o coração. Já sem conseguir suprimir a sua fúria.
Moveu-se num ápice e lançou-se contra o velho de olhos fechados no lago de sangue. Quando este estava prestes a ser atingido, o velho cadavérico abriu subitamente os olhos. Uma aura de violência brutal irrompeu. De repente, o sangue do lago ergueu-se num turbilhão violento, atirando-se de seguida contra a rapariga. A Shang-Chi não teve qualquer hipótese de se desviar. A energia vital dentro dela explodiu num instante, formando um escudo protetor à sua volta em forma de casca de ovo. Apenas se ouviu um estrondo. O escudo protetor à volta da Shang-Chi estilhaçou-se no mesmo instante. O corpo dela foi projetado como um papagaio de papel com o fio cortado. Mas, nesse momento, a minha atenção estava totalmente focada nos cadáveres daquelas raparigas. Este método é verdadeiramente profissional. O sangue não foi drenado de uma só vez, mas sim drenado lentamente. Enquanto eu murmurava para comigo, a Shang-Chi voou inesperadamente na minha direção. Com um leve toque, dissipei a força do corpo dela. E depois apanhei-a nos meus braços, com firmeza. Nesse exato momento, o velho na poça de sangue levantou-se lentamente, soltando gargalhadas estridentes como as de uma coruja. Justo quando ele ia usar o nosso sangue para completar o ritual final. Viu-se de repente uma voz clara ao longe. Ancião Mil Almas, seu velho animal, merecias 1000 facadas. Mal a voz se calou, uma mulher caiu do céu, aterrando mesmo à nossa frente. Shang-Chi, ao ver a mulher que apareceu de repente, desatou a chorar ali mesmo. Afinal, era a sua tia marcial, Bai Ninnin. O ancião Mil Almas, ao ver a situação, saiu lentamente da poça de sangue. Mas a cada passo que dava, o seu corpo seco inchava um pouco mais. No final, de um velhote magro e seco, transformou-se num jovem robusto de uns 30 anos. Bai Ninnin sabia bem, ele tinha usado o sangue de centenas de virgens para nutrir o seu corpo, corroído pela lei celestial. Naquele momento, Bai Ninnin tremia de raiva. A sua energia vital agitava-se por todo o corpo. Mas, ainda assim, não se atrevia a atacar o ancião Mil Almas. Porque, se começassem a lutar, ninguém sabia quantas pessoas morreriam na cidade do Imperador Branco. Nesse momento de grande tensão, eu mergulhei de cabeça diretamente na poça de sangue. Pensei que podia rejuvenescer como o ancião Mil Almas. Mas o resultado foi nulo. Então, um bocado irritado, perguntei-lhe. O ancião Mil Almas, ao ouvir-me, mandou-me dar o fora. E para piorar, ainda me chamou de velho traste. Com o meu mau gênio, como é que eu podia aguentar aquilo? Saí de repente da poça de sangue e atirei-me a ele. Ao ver isto, os olhos do ancião Mil Almas contraíram-se. Porque eu fui demasiado rápido. Ele não teve tempo de se desviar. Mas, quando estava quase a tocar-lhe, ouvi de repente um estalido vindo do meu corpo. A seguir, caí de cabeça no chão, resmungando sem parar. Ai, as minhas costas. Fiz tanta força que quase dei cabo das costas. Esta cena fez o ancião Mil Almas soltar uma gargalhada fria. Depois, sacou de um estandarte vermelho de invocação de almas. Toda a gruta foi instantaneamente invadida por um vento gélido e uivante, com sombras fantasmagóricas a flutuar por todo o lado. Dava arrepios só de ver. Mas, foi nesse preciso momento. O meu burrinho, Achá, que é a transformação do meu sistema, desceu dos céus. Ao ver o meu estado lastimável, o Achá abriu um grande sorriso, mostrando os seus 2 dentes enormes. A expressão dele era incrivelmente irritante. Fiquei tão furioso que me levantei e lhe dei 2 socos bem dados na cabeça. O ancião das 1000 almas, ao ver que nós os dois o ignorávamos completamente, finalmente não se conteve e rugiu com uma voz severa. De seguida, ergueu o estandarte evocador de almas que tinha na mão. No mesmo instante, inúmeros fantasmas em prantos saíram do estandarte, acompanhados por gritos agudos e ensurdecedores, que faziam arrepiar até os cabelos. Ao ver isto, desembainhei a espada de madeira que tinha à cintura. Montei no Achá e avancei derrompante. A Bo Ninnin queria ajudar-me a enfrentar o ancião das 1000 almas. Mas o Shang-Chi impediu a todo o custo. Pois ele já tinha visto do que eu era capaz. Eu sou ainda mais monstruoso do que aquele ancião das 1000 almas. Quando o ancião das 1000 almas me viu cercado pelo devorar do coração pelas 1000 almas, um sorriso cruel formou-se no canto da sua boca. Estas cabeças fantasmagóricas conseguem morder diretamente as almas. Comparada com a dor física, a dor na alma é 1000 vezes pior. Mas, no segundo seguinte, o sorriso desapareceu-lhe da cara. Porque eu e o Achá simplesmente atravessámos as cabeças fantasmagóricas e chegámos à frente dele. Olhando de perto, o meu corpo estava envolto numa camada de quei da espada. Aquelas cabeças fantasmagóricas não me conseguiam ferir minimamente. Eu levantei lentamente a espada de madeira na minha mão. De repente, uma estranha onda de energia surgiu à minha volta. Logo a seguir, dei-lhe uma chapada na cara com a espada, atirando-o diretamente pelos ares. Acabou por se espatifar contra a parede da gruta. Depois, exigi que ele me contasse o método para rejuvenescer. Mas a Bo Ninnin, que estava ao lado, disse-me que ele sempre teve esta aparência. Acontece que, por ter feito tantas coisas imorais, seu corpo foi corroído pela aura justa do caminho celestial e foi por isso que envelheceu. Agora, através de umas artes malignas,
Conseguiu restaurar o corpo à sua forma original. Assim que ouvi isto, senti-me logo enganado. Num acesso de fúria, desferi um golpe de espada na direção do ancião das 1000 almas. Ele ficou a olhar, impotente, enquanto uma aura de espada negra avançava na sua direção. Mas não podia fazer nada. Por fim, ouviu o som de sangue a jorrar. Depois, o seu corpo foi cortado em dois pela energia da espada. Todo o sangue do seu corpo se esvaiu por completo. Bai Ninyin, ao ver esta cena, ficou de olhos arregalados. O ancião do culto das 1000 almas tinha morrido assim, sem fazer um único som. Isto fê-los sentir como se estivessem a sonhar. No fim, foi um som nítido que os trouxe de volta à realidade. Depois do som, Shang-Chi sentiu uma dor ardente no rabo. E eu, com a mão levantada, estava ao lado a saborear o momento. Ao ver isto, Shang-Chi ficou chocada e furiosa. Mas, ao olhar para o corpo do ancião das 1000 almas partido em dois, acabou por não se atrever a reagir. Bai Ninyin, por sua vez, fez-me uma vénia profunda, para expressar a sua gratidão por eu ter eliminado um mal público. Eu, por meu lado, acenei com a mão para lhe dizer que não era preciso tanto. Bastava que me desse uma pílula de rejuvenescimento. Ao ouvir isto, Bai Ninyin olhou para Shang-Chi, completamente confusa. Shang-Chi, a segurar no rabo, rangia os dentes de dor. Contou-lhe em detalhe o que me tinha prometido antes. Assim que acabou de ouvir, Bai Ninyin franziu a testa. Só nessa altura é que eu percebi. Afinal, a pílula de rejuvenescimento era uma pílula medicinal de alta qualidade. O seu fabrico era terrivelmente complicado. O pavilhão do vento e da lua não tinha nenhuma pronta de momento. Por isso, convidou-me para ficar uma temporada no pavilhão do vento e da lua. Assim que a pílula estivesse pronta, eu poderia tê-la. Ao ouvir que me davam comida e alojamento, aceitei logo na hora, sem hesitar. Ao ouvir isto, Bai Ninyin rejubilou em segredo. Na verdade, ela tinha os seus próprios motivos egoístas para dizer aquilo. Tendo em conta a habilidade que eu tinha acabado de demonstrar, eu era, no mínimo, um mestre acima do sexto reino. Se conseguisse que eu ficasse a proteger o pavilhão do vento e da lua, no futuro, já não teriam de se submeter à vontade dos outros. O pavilhão do vento e da lua situava-se na cordilheira das montanhas do Velho Solitário. Tinha mais de 10.000 discípulas. Como se especializavam em técnicas do atributo da água. E a maioria era do tipo de suporte. O clã era composto inteiramente por discípulas. Este lugar era, pura e simplesmente, o paraíso dos sonhos para os cultivadores masculinos. Especialmente o pavilhão do vento e da lua. E há também 3 grandes beldades da lista das mais belas. O que atrai o olhar cobiçoso de muitos malandros. Felizmente, contam com a proteção da poderosa seita da Nuvem Verde. Apesar de a sua própria força não ser grande coisa, nos últimos anos tem estado sob a proteção da seita da Nuvem Verde. Os seus dias têm sido relativamente pacíficos. Mas hoje, a Bai Ninyin trouxe-me para cá. Propôs que eu me tornasse conselheiro convidado do pavilhão do vento e da lua. Isto foi o mesmo que mexer num vespeiro. Uma mulher sedutora, com um vestido florido, foi a primeira a protestar. A gritar a plenos pulmões, disse: de maneira nenhuma. Esta mulher chama-se Xiao Mingyu. Também a conselheira convidada do pavilhão do vento e da lua. A razão para ela estar tão exaltada não podia ser mais simples. O território do pavilhão do vento e da lua é pequeno. Os recursos já não eram suficientes para todas. Já existem 3 conselheiros convidados. Se entrar mais um, a contribuição mensal de cada um terá de ser reduzida drasticamente. Quanto mais a Xiao Mingyu falava, mais exaltada ficava. As gotas de saliva quase que saltavam para a cara da Bai Ninyin. Mas a Bai Ninyin também não é de se deixar ficar. Começou a discutir com ela ali mesmo. A Xiao Mingyu ficou tão zangada que o seu rosto ficou completamente vermelho. No assento principal do salão, estava sentada uma beldade em trajes da corte. Apoiando o queixo na mão, observava o ataque de fúria da Xiao Mingyu com uma expressão entediada. Esta mulher não só era a segunda classificada na lista das mais belas, como também era a mestra do pavilhão do vento e da lua, a Nangong Qingyu. A Nangong Qingyu, vendo que as duas discutiam de forma cada vez mais acesa, interrompeu-as com um aceno e um sorriso. De seguida, trouxe toda a gente da sala do conselho para me conhecer. Quando a Xiao Mingyu me viu naquele estado lastimável, atreveu-se a ameaçar a Nangong Qingyu, dizendo: se te atreveres a deixar este velho traste entrar, eu saio imediatamente do pavilhão do vento e da lua. Mas a Xiao Mingyu nunca, mas nunca, pensou que a Nangong Qingyu fosse concordar sem hesitar um segundo. O ambiente ficou instantaneamente de um constrangimento mortal. A Xiao Mingyu não queria nada ir-se embora. Ali tinha comida, bebida e ainda recebia recursos. O mais importante, não precisava de arriscar a vida. Só um louco é que sairia dali. Por isso, tentou rapidamente remediar a situação, dizendo: se aquele velho decrépito entrasse no pavilhão do vento e da lua, e fizesse alguma das suas. Mas nem sequer tinha acabado de falar, quando levantei a mão e lhe dei uma bofetada. Com um estalo seco, deixei toda a gente atônita no momento. Embora a Xiao Mingyu fosse mordaz e venenosa,
Era, ainda assim, uma mestra do reino marcial. Perante aquela bufetada simples, mas extremamente insultuosa, ela ficou tão pasmada que nem teve tempo de reagir. Ao ver-me limpar a mão à roupa como se estivesse suja, a Xiao Mingyu ficou furiosa como um bicho a quem pisaram a cauda. A sua essência verdadeira irrompeu por todo o corpo. Deu um passo brusco em frente. E desferiu uma bufetada na minha direção com toda a sua força. Não esperava que ela fosse tão ousada. Nesta vida, sou eu quem bate nos outros. Quando é que chegou a vez de outros me baterem a mim? Ali mesmo, no momento, improvisei uma técnica de espada. Pressionei a mão direita no chão com ferocidade. De repente, ouviu-se no ar o som de vidro a estilhaçar-se. A Xiao Mingyu sentiu apenas uma dor nas costas. A bufetada parou em frente ao meu rosto, sem conseguir mover-se mais 1 milímetro. Ela baixou a cabeça e olhou, atônita, para o próprio peito. Uma espada de gelo transparente tinha atravessado a sua aura protetora. E cravou-se, sem desvio, no seu coração. O sangue fresco escorria e pingava da ponta da espada. A Xiao Mingyu desabou no chão. Até ao momento da sua morte, não percebeu de onde tinha vindo aquela espada de gelo. Só a mestra do pavilhão ao seu lado, Nangong Qingyu, percebeu parte do truque. Aquela espada de gelo fora criada por mim, condensando a água presente no ar. Mas o que ela não esperava era que o poder daquela espada de gelo fosse tão grande, a ponto de conseguir matar diretamente uma cultivadora do Quinto Reino. A expressão de Nangong Qingyu tornou-se extremamente sombria. A morte da Xiao Mingyu não era de lamentar. Para o pavilhão do vento e da lua, a sua morte era, na verdade, um grande motivo de alegria. Mas a Xiao Mingyu tinha um irmão mais velho chamado Xiao Yuanyang, que era um ancião do Portal do Dragão Celestial. Apesar de o Portal do Dragão Celestial ser apenas uma seita de poder mediano, o seu poder era muito superior ao do Pavilhão do Vento e da Lua. Era também por isso que a Xiao Mingyu, durante centenas de anos, pilhava os recursos do Pavilhão do Vento e da Lua sem qualquer escrúpulo. Era também a razão pela qual Nangong Qingyu não se atrevia a expulsá-lo à força. Olhei para o corpo de Xiao Mingyu no chão. Revirei os olhos com desdém várias vezes. E ainda lhe cuspi em cima. Ao ver que Nangong Qingyu e os outros não estavam com boa cara, soube que o assunto ainda não tinha acabado. Por isso, disse de lado com um ar despreocupado. Não te preocupes, miúda. Fui eu que o matei. Aconteça o que acontecer, eu assumo as consequências. Ao ouvir isto, Nangong Qingyu recuperou a compostura. Mandou logo que tratassem do corpo. Depois de todos terem saído, Nangong Qingyu aproximou-se e amparou-me, preparando-se para discutir comigo o assunto de refinar a pílula do rejuvenescimento. Talvez a minha atuação de há pouco a tenha tranquilizado. Porque, enquanto me amparava, encostou de propósito o meu braço ao peito dela. Porque, para ela, eu era, pelo menos, um grande cultivador do Sexto Reino ou superior. Por isso, ela estava agora determinada a fazer-me ficar, fosse qual fosse o preço. Desde que eu aceitasse ser o protetor do pavilhão da brisa lunar, muitos problemas poderiam ser resolvidos. Até mesmo os assuntos com a seita Qingyun. Ao ver-me retirar o braço do seu peito, Nangong Qingyu ficou surpreendida por um momento. Mordeu o lábio, sentindo os olhos a marejar. Como é que eu não ia perceber as suas intenções? Por isso, sorri e acenei com a mão, dizendo-lhe para não se rebaixar daquela maneira. Este lugar tem paisagens tão bonitas. E ainda por cima, tantas miúdas jovens e viçosas. É simplesmente o lugar perfeito para passar a reforma. Nangong Qingyu, vendo que eu lhe estava a dar o devido respeito, ficou com os olhos cheios de lágrimas num instante. Toda a gente só vê o esplendor infinito do pavilhão da brisa lunar. Mas mal sabem eles as dificuldades que existem por trás. Por este pavilhão da brisa lunar, por quantas injustiças e momentos de desespero Nangong Qingyu passou, os de fora provavelmente nunca saberão. Depois de chegarmos à sala de recepções, Nangong Qingyu falou-me dos materiais para refinar a pílula do rejuvenescimento. O seu pavilhão da brisa lunar conseguia reunir a maior parte deles. Mas havia 2 ingredientes que só podiam ser obtidos no reino secreto da Floresta de Acer. É um lugar muito especial. Só abre uma vez a cada 100 anos. Lá dentro há imensos tesouros. O problema é que o reino secreto tem uma barreira estranha. Cultivadores do quarto reino para cima não conseguem mesmo entrar. Eu pensava que ia ter de esperar uns bons anos. Mas, inesperadamente, a Nangong Qingyu disse que o reino secreto iria abrir dali a poucos dias. Aquilo deixou-me felicíssimo. Ao ver a minha reação, a Nangong Qingyu ficou pasmada. Pensou que eu não tinha percebido bem. Por isso, fez questão de sublinhar outra vez. No reino secreto do bosque de Acer não podem entrar cultivadores acima do quarto reino. Ao ouvir isto, ri-me. O que é que isso tinha a ver comigo? Afinal de contas, eu não sou nenhum cultivador. Ao ouvir isto, a Nangong Qingyu gaguejou um pouco. Apesar de o meu corpo não emanar qualquer flutuação de energia primordial, ela continuava a achar que eu era um praticante. Senão, como é que eu tinha conseguido despachar o Xiao Mingyu com tanta facilidade? Eu também sabia que isto era difícil de explicar. Os sistemas são completamente diferentes. Por isso, nem me dei ao trabalho de lhe explicar.
Apenas lhe disse de passagem. Quando chegar à altura, é só chamar por mim. Embora Nangong Qingyu tivesse a cabeça cheia de dúvidas, ela soube que era melhor não insistir. E deixou de se remor com o assunto. Depois, começou a falar-me sobre o pagamento. No início, ela estava bastante nervosa. Com medo que eu pedisse mundos e fundos. Até já tinha imaginado o cenário todo na sua cabeça. A cena de eu me ir embora, zangadíssimo, por ela não conseguir satisfazer as minhas exigências. Até que a Nangong Qingyu me ouviu dizer. Só queria comida e alojamento. E, além disso, que me arranjasse 2 criadas bonitas para me servirem chá e água. Só então é que ela respirou de alívio. Pouco tempo depois de Nangong Qingyu sair, o achá, a transformação do sistema, voltou a correr, furioso. Antes, tinha-lhe dado um pontapé que o atirou a 1000 li de distância. Se ele não estivesse ligado a mim, quem sabe quando é que teria conseguido voltar. Vendo o seu ar de quem não se conformava, adiantei-me e disse-lhe, se te atreveres a dar um pio, dou-te um enxerto de porrada que até te borras todo. O achá ouviu isto e amansou logo. De qualquer forma, já estava habituado. Todos os dias tem de levar uma sova. Ao pensar nisto, aproximou-se todo lampeiro. Queria discutir uma coisa comigo. Ele já tinha percebido como funciona o sistema de cultivo deste mundo. Mas, para seu azar, existe o Dao Celestial. Por enquanto, não consegue invadir. Ele esperava que eu desse uns valentes golpes de espada no continente dos 9 céus. Para aniquilar umas centenas ou milhares das suas grandes seitas. Nessa altura, o caos e a desgraça espalhar-se-iam. O Dao Celestial viria naturalmente para me aniquilar. E, nessa altura, ele poderia aproveitar o momento em que o Dao Celestial estivesse a lidar comigo. Para se infiltrar e invadir a socapa. Depois de o ouvir, olhei para o seu olhar cheio de sabedoria. E depois, cerrei o punho e esmurei-lhe a cabeça de burro. Logo a seguir, levantei o pé e dei-lhe outro pontapé que o mandou a voar. Apesar de eu ter fortes tendências violentas. Ou, para ser franco, ser maluco. Mas este burro estúpido tomou-me por quem? Acha mesmo que sou um demónio sanguinário? Quando estava quase a anoitecer, a Shang-Chi e a Zuer chegaram ao meu pequeno pátio. 2 foram enviadas pela Nangong Qingyu para cuidarem de mim. Quando as 2 raparigas entraram no pátio, fiquei tão assustado que até fiquei pálido. A mestra do pavilhão deu-nos ordens. Temos de satisfazer todos os pedidos do Sénior, por mais descabidos que sejam. Eu vi os legumes e a carne nas mãos da Shang-Chi. E fiquei tão entusiasmado que quase gritei. Apressei-me a ir ter com elas para pegar nos ingredientes. E depois, preparei a panela. Pouco tempo depois, um aroma delicioso começou a espalhar-se pelo pátio. Ao olhar para o caldo vermelho a ferver à minha frente, eu sorria de orelha a orelha. Depois de pôr a mesa cheia de comida, chamei as 2 raparigas, todo contente. As 2 olharam uma para a outra, sem saberem o que fazer no momento. Mas acabaram por se sentar lentamente ao meu lado. Mas este hot pot era picante que se fartava. Elas só provaram uma vez. E não voltaram a tocar nos pauzinhos. No final, a mesa cheia de pratos de carne acabou toda na minha barriga. Quanto ao achá, que eu mandei pelos ars com um pontapé, está agora deitado no telhado. A olhar para mim com os olhos cheios de ressentimento. Os dias seguintes foram muito tranquilos. Até ao dia em que o reino secreto da floresta de Acer se abriu. Nos campos de treino do Pico da Água Celestial, juntaram-se mais de 20 pessoas. Eram todos discípulos escolhidos por Nangong Qingyu. O pavilhão do vento e da lua, por não ser suficientemente forte, não entrava no reino secreto da floresta de Acer há quase 1000 anos. Sem força, não se consegue obter recursos. Na verdade, isto é uma espécie de círculo vicioso. Se isto continuasse assim, o pavilhão do vento e da lua estaria condenado, mais cedo ou mais tarde. Por isso, desta vez, a Nangong Qingyu tomou uma decisão firme. Escolheu alguns discípulos de elite para entrarem comigo no reino secreto da floresta de Acer. O que também seria uma espécie de prova para eles. Se estas pessoas conseguissem regressar com vida, tornar-se-iam os pilares da próxima geração do pavilhão do vento e da lua. Quando a líder da equipa, Bai Ninyin, pegou na sua flauta de bambu e soprou suavemente. Ouviu-se de repente um pio agudo vindo das montanhas distantes. Uma enorme ave verde, do tamanho de uma colina, bateu as asas. E voou num ápice até ao pico da água celestial. Este é o pardal celeste viajante, criado pelo pavilhão do vento e da lua. Voa que é uma coisa doida. Consegue chegar ao reino secreto da floresta de Acer num só dia. Fiquei a olhar para as coxas do pardal celeste viajante. Engoli em seco e disse sem pensar. Este pássaro é bem gordo. Dava um cozido e tanto. A Shang-Chi e a Zuer deram um salto, assustadas. Os outros não sabiam o que era um cozido. Mas elas sabiam. O pavilhão do vento e da lua só tem uma besta espiritual com capacidade de voo de longa distância. Se ele fosse mesmo para a panela, no futuro, para sair, teriam de voar pelos seus próprios meios. Em viagens longas, morreriam de cansaço. Ao vê-las tão nervosas, ri-me, acenei com a mão e disse: estou só a brincar convosco. Olhem só o susto que apanharam.
Depois, com um toque leve dos pés, aterrei na cabeça do pardal celeste viajante. Este gesto deixou toda a gente de boca aberta. Quem é que não sabe que o pardal celeste viajante tem um péssimo feitio? Não deixa que ninguém se ponha em cima da sua cabeça. Como era de esperar, o pardal celeste não gostou. Sacudiu a cabeça, a tentar atirar-me dali abaixo, a mim, este velho. Mas quando sentiu a intenção assassina que emanava de mim, encolheu-se logo, a tremer que nem varas verdes. Ao ver o pardal celeste ficar subitamente manso, as miúdas arregalaram os olhos. Ficaram todas boquiabertas. Nunca tinham visto aquele pássaro tão bem comportado. E só com aquilo, a minha imagem cresceu logo aos olhos delas. O pardal celeste mal tinha levantado voo, quando a Baininin tirou um mapa do reino secreto da floresta de Aceres. Eu dei-lhe uma vista de olhos. Num instante, gravei o mapa topográfico inteiro na minha mente. Respondi com indiferença. Diz-me só com o que é preciso ter cuidado. E pus-me a apreciar a paisagem. A Baininin acenou com a cabeça e disse: ao entrarmos no reino secreto, seremos teletransportados aleatoriamente. Para nossa segurança, temos de nos reagrupar rapidamente. Além disso, o reino secreto da floresta de Aceres só está aberto durante 7 dias. Se não sairmos a tempo, só poderemos sair da próxima vez que o reino se abrir. Enquanto ela falava, um enorme feixe de luz passou por nós, não muito longe. Este feixe de luz levantou uma rajada de vento violenta, que até desviou o pardal celeste da sua rota. Eu, a ver o feixe de luz a afastar-se, não consegui evitar revirar os olhos. Falta de civismo. Nunca ouviram dizer que há 1001 caminhos. Mas a segurança vem sempre em primeiro lugar. O sistema o acha, ao ouvir isto. Fitou-me com o seu olhar cheio de sabedoria. A sua cara de burro parecia que tinha visto um fantasma. Para ele, com o meu temperamento explosivo, aquele feixe de luz atrevido já teria sido feito em pedaços. Mas, desta vez, eu só reclamei e deixei o assunto morrer. Ele estava prestes a abrir a boca para me perguntar: que bicho me tinha mordido hoje? Quando, inesperadamente, aquele feixe de luz voltou. E bloqueou-nos diretamente o caminho, obrigando o pássaro andarilho do céu a parar. Quando a luz se dissipou, era, na verdade, um grande peixe com asas. O seu tamanho era semelhante ao do pássaro andarilho do céu, mas a sua aura era bem mais forte. Não estavam, de todo, no mesmo nível. Baininin reconheceu imediatamente que era um peixe azul Eitang. Eram pessoas da seita das bestas espirituais. A sua cara fechou-se instantaneamente. A seita das bestas espirituais é perita em domar bestas. São visitantes frequentes do reino secreto da floresta de Acer. A sua força geral é consideravelmente superior à do pavilhão Vento e Lua. Os discípulos da seita são todos uns prepotentes. O pavilhão Vento e Lua já tinha sido alvo da sua opressão no passado. Foi nesse momento que, na cabeça do grande peixe, estava um homem de meia idade. A olhar para Baininin com um sorriso trocista. Cumprimentou-a com um tom sarcástico. Ora, mas esta não é a anciã Bai do pavilhão Vento e Lua. Pelo que parece, vão para o Vale do Sopro do Dragão, hein? Ao ouvir isto, Baininin lançou-lhe um olhar frio. E começou a explicar-me em voz baixa. Este homem é Zhou Yumin, um ancião da seita das bestas espirituais. A sua besta espiritual é um leopardo dourado de 3 caudas. E também tem uns diferentes com o pavilhão Vento e Lua. Depois de dizer isto, Baininin ergueu a cabeça e disse friamente: então, a vossa seita das bestas espirituais pode ir. E o nosso pavilhão Vento e Lua não pode. Depois de ouvir isto, Zhou Yumin sorriu com desdém e disse: o reino secreto da floresta de Acer não tem dono. Qualquer um pode ir. Só que, este bando de mulheres vai lá só para se entregar de bandeja. As palavras de Zhou Yumin fizeram com que os outros rebentassem a rir. Quase todos os cultivadores do continente dos 9 céus sabem que o pavilhão Vento e Lua não é bom em combate. Este bando de mulheres serve para dar apoio, mas para competir por recursos. Um puro suicídio. No passado, o pavilhão Vento e Lua também enviou pessoas ao reino secreto da floresta de Acer. Mas o resultado foi quase sempre a aniquilação total. É também por isso que, nos últimos 1000 anos, a verdadeira razão para não entrar no reino secreto da floresta de Aceres. O rosto de Baininin estava vermelho de raiva. Sentia-se um pouco impotente. Afinal de contas, o que eles diziam era verdade. Ao ver Baininin naquele estado, Zhou Yumin tornou-se ainda mais presunçoso. Foi nesse preciso instante que ele me viu, deitado na cabeça do pardal voador celestial. Ao ver a minha aparência de velho decrépito, quase morto, Zhou Yumin não se conseguiu conter e disse, a rir às gargalhadas: ora, que coisa tão rara. Desde quando é que o vosso pavilhão da lua e do vento também cria homens? E logo um velho decrépito. Se vos faltam homens, era só terem dito à nossa seita das bestas espirituais. Nossa seita das bestas espirituais não faltam jovens fortes e vigorosos. Não precisavam de chegar a este ponto de desespero. Mal Zhou Yumin disse isto, provocou de imediato uma gargalhada geral. Para o grupo de raparigas que ouvia, estas palavras eram de uma maldade atroz.
As discípulas do pavilhão da lua e do vento ficaram com os rostos a arder de raiva. Eles não tinham força suficiente para os enfrentar. Até os olhos lhes ficaram vermelhos de fúria, reparando na aura assassina que emanava de Bai Nininin. Eu, ao lado, aticei o fogo. Força! Rasga-lhe essa boca imunda. Ao ouvir isto, Zhou Yumin riu-se tanto que quase ficou sem ar, pois sabia que Bai Nininin não se atreveria a fazer nada. Mas as gargalhadas ainda nem tinham parado, e eu já estava de pé, mesmo à sua frente. O coração de Zhou Yumin falhou uma batida. Mal pensou em canalizar o seu yuan verdadeiro. A minha mão velha e enrugada alcançou-lhe a boca. Agarrei-lhe o queixo, e, com um estalido seco, esmaguei-lhe o maxilar. De seguida, com o dedo do meio, enganchei o canto da sua boca. E puxei com toda a força. Metade da boca de Zhou Yumin foi rasgada num grande golpe. A outra metade foi arrancada no processo. Enquanto ouvia os seus gritos de agonia, como um porco no matadouro. Virei-o de frente para os homens da seita das bestas espirituais. Nesse momento, uma corrente de energia de espada já lhe tinha penetrado no corpo. Num instante, transformou os meridianos dele numa papa. Agora, nem sequer conseguia implorar por misericórdia. Até respirar se tornou um esforço. Os discípulos da seita das bestas espirituais, ao verem esta cena horrível, ficaram com tanto medo que as pernas não paravam de lhes tremer. Mas eu, pelo contrário, sorri de dentes à mostra e disse: Rite, por que é que já não te ris? Há pouco não te estavas a rir com tanto gosto. De seguida, com um movimento brusco do pé, atingi o peixe verde Aitang que transportava o discípulo da seita das bestas espirituais. Ponto nem sequer soltou um gemido. A sua cabeça explodiu, transformando-se numa papa. O cadáver do peixe caiu a pique. E eu já tinha escolhido um pedaço da carne mais tenra do corpo do peixe verde Aitang. E, todo contente, carreguei-o de volta para cima do pardal celeste. Todo o processo não demorou mais do que 3 a 5 respirações. Nas costas do pardal celeste reinava um silêncio de morte. As mulheres do pavilhão do vento e da lua ficaram todas paralisadas. Shang-Chi tapou a boca com a mão. Zuera regalou os olhos. A respiração de Bai Nininin estava ofegante. E o seu rosto, pálido. Embora elas soubessem que eu era forte, não esperavam que eu agisse de forma tão cruel e decidida. Sentei-me como se nada tivesse acontecido. Atirei o pedaço de carne para o chão, aos meus pés. E comecei a tirar coisas do meu saco de pano. Panelas, taças e recipientes. Frascos e potes de temperos. Dispus tudo à minha frente. Depois, com um gesto casual, conjurei água limpa. Levei a carne e cortei-a aos pedaços. Coloquei a panela. Acendi o fogo. Os meus movimentos eram tão hábeis como se estivesse na minha própria cozinha. Só quando o aroma da carne começou a pairar no ar, é que as mulheres começaram, uma a uma, a voltar a si. O rosto de Bai Nininin passou de pálido a lívido. Ela conhecia demasiado bem os métodos dos cultivadores. Zhou Yumin, antes de morrer, deve ter usado um método secreto para enviar uma mensagem à seita das bestas espirituais. Aqueles que conseguem entrar no reino secreto da floresta de Acer são todos a elite das suas seitas. E agora, tinham morrido todos aqui. A seita das bestas espirituais não iria, de forma alguma, deixar as coisas assim. Antes de partirmos, a mestre do pavilhão avisou-nos repetidamente para darmos prioridade à recolha de ervas medicinais. E, em hipótese alguma, entrar em conflito com ninguém. E agora, vejam só. Nem sequer chegamos ao Vale do Hálito do Dragão. E já matámos um ancião da seita da besta espiritual. E ainda lhes roubámos a carne da besta espiritual. Arranjámos um inimigo poderoso. Receio que nem a seita King Yun consiga resolver isto. Ela olhou para mim. Eu estava concentrada a cozinhar a carne. A aspirar o ar por estar tão quente. Como se tivesse acabado de esmagar uma formiga. Bai Nininin respirou fundo. O que está feito, está feito. De nada serve lamentar. Se a seita da besta espiritual vier procurar vingança, o pavilhão do vento e da lua irá enfrentá-los. Depois de chegar a esta conclusão, ela fez-me uma vénia solene. Obrigada, Sénior, por ter intervindo para nos proteger. Eu acenei com a mão e disse vagamente. Há muita carne. Comam também. Bai Nininin abanou a cabeça, olhando para a carcaça do peixe que caiu. Sénior. E o resto? Não quero. Peguei numa fatia de peixe. Molhei-a no molho e meti-a na boca. Podem tratar disso. Ao ouvir que eu não queria o resto da carcaça do peixe, ela virou-se e chamou a Ming-Min, pedindo-lhe que levasse gente para tratar da carcaça do grande peixe. Este peixe verde Aitang tem a linhagem do antigo Kunpeng. O seu corpo inteiro é um tesouro. Ming-Min acenou rapidamente com a cabeça. Anciã, não se preocupe. Quem lhes mandou andarem sempre a meter-se conosco? Mereceram morrer. Ao ouvir as palavras de Ming-Min, foi só então que as raparigas reagiram. Uma a uma, o seu medo transformou-se em excitação. Tagarelando sem parar. O olhar dela até brilhava para mim. No final, todos arrumaram tudo. E comemos juntos uma caldeirada de peixe. O pardal andarilho celestial também engoliu o núcleo interno do grande peixe. Estava toda a gente muito contente.
Só a seita das bestas espirituais é que teve azar. Na manhã seguinte, bem cedo, o pardal andarilho celestial aterrou firmemente no Vale do Sopro do Dragão. Já se tinham reunido aqui mais de 1000 pessoas. De mais de 30 seitas, grandes e pequenas. Estava uma confusão animada, parecia um mercado. A chegada do Pavilhão da Lua e do Vento causou um alvoroço. Nos últimos 1000 anos, o Pavilhão da Lua e do Vento nunca tinha enviado ninguém. O seu súbito aparecimento foi, como é natural, surpreendente. Claro que havia outra razão muito importante. As discípulas do Pavilhão da Lua e do Vento eram todas jovens e belas. Naturalmente, chamavam especialmente a atenção. Quando viram a Bai Ninhinin fazer-me uma vénia respeitosa, ficaram todos de queixo caído. Começaram todos a especular que figura importante eu seria. Mas, no momento seguinte, descobriram que o meu corpo não emitia a mais pequena flutuação de íon verdadeiro. Depois de a Bai Ninhinin ter instalado toda a gente, não tardou a que alguém viesse fazer uma visita. Quando a Bai Ninhinin viu quem era, a sua expressão mudou involuntariamente. Pois a pessoa em questão era precisamente o ancião executor da lei da seita do dragão celestial, Xiao Yuanyang. Ou seja, o irmão mais velho de Xiao Mingyu. No mesmo dia em que cheguei ao Pavilhão da Lua e do Vento, a Xiao Mingyu morreu às minhas mãos por me ter provocado. A Bai Ninhinin sabia disto. Agora, o irmão dela aparecia à porta. Como é que a Bai Ninhinin podia não estar nervosa? Mas, felizmente, o Xiao Yuanyang ainda não sabia de nada. Como era de esperar, o Xiao Yuanyang perguntou pelo estado atual da Xiao Mingyu. A Bai Ninhinin apressou-se a explicar, com um tom propositadamente descontraído, que a Xiao Mingyu teve recentemente uma epifania súbita, e está em reclusão no Pavilhão da Lua e do Vento. Ao ouvir isto, o Xiao Yuanyang sorriu, cheio de satisfação. No final, deu uma instrução à Bai Ninhinin. Disse-lhes que, quando entrassem no reino secreto da floresta de Acer, se limitassem a dar uma vista de olhos. E que não competissem pelos tesouros celestiais. Depois, foi-se embora, todo convencido. Porque dentro do reino secreto existe uma barreira. Pessoas do nível marcial da Bai Ninhinin não podem entrar. Por isso, ela organizou uma reunião com todos. Depois de entrarem no reino secreto, devem obedecer em tudo ao comando da Lin Mingmin. Não é preciso obter muitos tesouros celestiais e terrenos. O importante é que saiam todos em segurança. Depois de ela terminar as suas recomendações, eu estalei os dedos suavemente. Várias ondas de uma energia de espada transparente e quase imperceptível espalharam-se da ponta dos meus dedos. Essa energia de espada aderiu aos corpos das raparigas a uma velocidade incrível. Olhei para todas e disse com um tom indiferente: prometi à vossa mestra do pavilhão que olharia por vocês. E não vou faltar à minha palavra. Cada uma de vós tem uma aura de espada. Será ativada automaticamente ao encontrar perigo. Pode salvar-vos a vida uma vez. Quando entrarem no reino secreto, encontrem-me e estarão a salvo. Ao ouvir isto, todas ficaram radiantes. Já tinham testemunhado os meus poderes sobre-humanos. Por isso, acreditavam a 100% nas minhas palavras. Faltava uma hora para o reino secreto se abrir. De repente, começou a chuviscar no Vale do Sopro do Dragão. Assim que a chuva começou, o vale inteiro ficou assustadoramente silencioso. Apenas ondas de uma aura assassina pairavam no ar. Quando chegámos ao penhasco da Boca do Dragão, o lugar já estava apinhado de gente. A aparição do Pavilhão da Lua e do Vento atraiu imediatamente muitos olhares. Contudo, ninguém se atrevia a comentar. A atmosfera era tão opressiva que era difícil respirar. Todos compreendiam. O reino secreto da floresta de Acer não era apenas um lugar rico em recursos. Era também um campo de provação mortal. De cada vez, o número de pessoas que saía com vida nem sequer chegava a 30%. Eu estava a começar a ficar impaciente. Quando de repente se ouviu um som agudo, como algo a rasgar-se. Os olhares de todos viraram-se na mesma direção. Viu-se então um pequeno ponto negro aparecer no ar, junto à borda do penhasco. Este crescia a uma velocidade visível a olho nu. Só parou quando ficou grande o suficiente para uma pessoa passar. Todos, consoante a força da sua seita, entraram no reino secreto um por um. Olhando para a longa fila à minha frente. Sistema, Achá, disse com impaciência. Não tinhas uma técnica de espada para cortar barreiras? Destrói essa porcaria de barreira de uma vez por todas. Mas ele, ao ver a minha cara de confuso, quase que teve um ataque. Decididamente, a demência senil não tem cura. Esperámos uns bons 20 minutos no penhasco da Boca do Dragão até que, por fim, foi a vez do Pavilhão da Lua e do Vento entrarem último. Contudo, quando a líder, Lin Mingmin, estava prestes a atravessar aquele ponto negro, uma mulher com uma aparência bastante sedutora bloqueou o caminho a todos do Pavilhão da Lua e do Vento. Virou-se e, com um tom sarcástico, disse a Bai Ninhinin: é bom que penses bem no que vais fazer. O Pavilhão da Lua e do Vento já tem pouca gente. E com bom potencial, são ainda menos. A todos perecerem no reino secreto. Receio que não consigam aguentar o golpe. Ao ouvir isto, o rosto de Bai Ninhinin ficou negro de raiva. Esta mulher chamava-se Sumaye. Era uma anciã da seita da areia marinha.
Antigamente, tinha sido uma mestra de pico do pavilhão da lua e do vento. Por causa de umas tretas quaisquer, há 100 anos, desertou do pavilhão da lua e do vento. E, já agora, levou consigo vários manuais. As poucas técnicas de ataque que o pavilhão da lua e do vento possuía. O já enfraquecido pavilhão da lua e do vento nunca mais recuperou desde então. Trair a própria seita é um crime grave no mundo da cultivação. Mas, por artes que se desconhecem, a Sumeie não só conseguiu entrar na seita da areia marinha, como também obteve a sua proteção. Além disso, há 30 anos, foi promovida a anciã da seita da areia marinha. Para a Bai Nininin, era mais claro que a água. Ela só queria empatar tempo. Para que, assim que os discípulos do pavilhão da lua e do vento entrassem no reino secreto, ficassem numa completa desvantagem. Suas intenções eram verdadeiramente perversas. Por isso, a Bai Nininin nem se deu ao trabalho de discutir com ela. Com um aceno de mão, atirou-lhe uma fita de seda branca. A Sumeie sorriu com desdém. De seguida, com um leve estalar de dedos, uma pequena espada vermelha voou num instante, desfazendo a fita de seda da Bai Nininin em pedaços. O coração da Bai Nininin deu um salto. Recuou apressadamente, acumulando a sua energia, para criar uma barreira de energia invisível. Mas a pequena espada vermelha não a perseguiu. Apenas ficou a flutuar silenciosamente em frente da Sumeie. Então, ouviu-se a Sumeie dizer com um ar vitorioso: a espada voadora que troquei por 4 técnicas do pavilhão da lua e do vento. Então, impressionante, não é? Estas palavras deixaram a Bai Nininin furiosa. Ela avançou diretamente para enfrentar a espada voadora. Ao sentir aquela energia cortante da espada, Bai Nininin percebeu que tinha sido demasiado impulsiva. Mas já era tarde demais para recuar. Só lhe restava aguentar o embate de frente. Justo quando ela pensava que ia morrer ali, uma voz inoportuna surgiu de repente. Vem cá, deixa-me ver o que se passa. Assim que as palavras foram ditas, aconteceu uma cena bizarra. A espada voadora que se dirigia à garganta de Bai Nininin fez uma curva brusca de repente e voou na minha direção. A espada voadora que se dirigia à garganta de Bai Nininin fez uma curva brusca de repente e voou na minha direção. Esta cena mágica deixou as raparigas boquiabertas. As espadas voadoras estão ligadas ao coração dos seus mestres. Nunca tinham ouvido falar de uma espada voadora que traísse o seu mestre em batalha. A Sumeie ficou chocada e assustada. Rapidamente, ativou o encantamento da espada, tentando recuperar o controlo da espada voadora. Mas descobriu que a espada tinha cortado completamente a ligação com ela. Ao ver a pequena espada vermelha a circular alegremente à minha volta, todos ficaram ainda mais incrédulos. Quanto a mim, olhei para a pequena espada com interesse e disse: interessante, ó burro. Esta coisinha tem uma energia de espada muito forte, mas não tem grande intenção de espada. Depois de ouvir isto, o parvo, com um olhar cheio de sabedoria e desdém, disse: que porcaria é esta? Até um peido teu teria mais energia de espada do que esta coisa. Não tens mesmo emenda. Que vergonha. Ai ai ai. Eu sei de voltar. Enquanto via o parvo ser pontapeado por mim do penhasco abaixo, respirei fundo. Sentia-me mais aliviado do que nunca. Mas, quando estávamos prestes a entrar no reino secreto, a traidora do pavilhão Fenjiu, Sumeie, bloqueou-nos o caminho. Chegou a gabar-se de que usou 4 manuais de técnicas do pavilhão Fenjiu para trocar por aquela espada voadora vermelha. Olhando para aquela cara detestável dela, eu apenas fiz um pequeno gesto com a mão e cortei por completo a ligação de Sumeie com a espada voadora. Ao ver a espada voadora a pairar ao meu redor como um cão, Sumeie quase enlouqueceu e atirou-se diretamente contra mim. No entanto, para espanto de todos, a pequena espada voadora vermelha começou a proteger o seu mestre por conta própria. Sem estar a ser controlada por ninguém, virou-se e investiu diretamente contra Sumeie, despedaçando diretamente a sua aura protetora de Kei. Seu corpo foi instantaneamente projetado pelos ares. Ao ver Sumeie naquele estado lastimável, eu revirei os olhos com força. Em seguida, com as mãos atrás das costas, caminhei em direção à passagem para o reino secreto. A pequena espada vermelha, ao ver que eu me ia embora, voou apressadamente na minha direção, circulando à minha volta sem parar. Ao ver aquilo, disse eu com ar aborrecido: que é que queres? És tão inútil, para que é que me estás a seguir? A pequena espada pareceu entender as minhas palavras. Toda a sua lâmina perdeu o brilho de repente. Ao vê-la, qual menina que chora por tudo e por nada. Eu, resignado, torci o nariz. Depois, apontei para Bai Nininin e disse: vou dar-te uma missão. Protege bem esta miúda. Espera que eu saia e depois dou-te um espírito ou uma coisa do género. A pequena espada vermelha, ao ouvir as minhas palavras, a sua lâmina baça voltou subitamente a acender-se, como se estivesse repleta de um poder infinito. Voou apressadamente para o lado de Bai Nininin, irradiando uma aura de espada feroz. Dentro da gruta, a fogueira crepitava, deixando as bochechas das raparigas ligeiramente coradas.
Shang-Chi segurava num pedaço de carne de vaca marinada, perdida em pensamentos enquanto olhava para a escuridão da noite à entrada da gruta. Zuer sentou-se ao lado dela e perguntou em voz baixa. Irmã mais velha, estás preocupada com o Sénior? Shang-Chi acenou que sim com a cabeça, mas depois abanou-a. O Sénior é tão poderoso. Vai correr tudo bem. É só que este reino secreto é muito estranho. Dá-nos arrepios. Mal acabara de falar, um estrondo voltou a ecoar ao longe. Desta vez, estava mais perto, como se as montanhas estivessem a desabar e a terra a abrir-se. O teto da gruta começou a largar poeira. As raparigas levantaram-se, em pânico. Li Mingmin fez sinal para que fizessem silêncio e escutou atentamente. No meio do estrondo, ouvia-se um silvo vago. Parecia uma besta, mas não era bem uma besta. Lancinante e ensurdecedor. É o monstro de lava. Disse uma discípula mais velha, com a voz a tremer. Diz a lenda que, nas profundezas do reino secreto, existe um antigo espírito do fogo. Adormecido no fundo de um vulcão. Se for despertado, irá certamente provocar uma erupção de fogo vindo da terra. A floresta de pedra onde estamos. Não fica a mais de 50 quilómetros do vulcão. Li Mingmin ficou pálida. Se for mesmo assim, temos de sair daqui imediatamente. Mas o Sénior ainda não chegou. Disse Shang-Chi, ansiosa. Li Mingmin cerrou os dentes. Vamos esperar mais uma hora. Se o Sénior não chegar, nós partimos primeiro, em direção à saída do reino secreto. Todas assentiram e começaram a arrumar as suas coisas. O ambiente estava pesado. O tempo passava, minuto a minuto, segundo a segundo. Lá fora, os rugidos foram diminuindo. Mas a luz vermelha no céu tornava-se cada vez mais intensa, tingindo o céu noturno de um vermelho sangue. O ar começou a encher-se de um ligeiro cheiro a enxofre. Temperatura também começou a subir. Zuer limpou o suor. Que calor! Parece que estamos dentro de um forno. De repente, a luz da formação de aviso brilhou. Algo se aproxima. Li Mingmin exclamou em voz baixa. Preparem-se. As mulheres formaram rapidamente uma formação. A barreira de água ergueu-se novamente. Os seus olhares fixaram-se na entrada da gruta. Uma sombra escura precipitou-se para dentro a correr. Era um cultivador solitário. Metade do seu corpo estava carbonizada. No peito, tinha um buraco sangrento do tamanho de uma tigela. Ele viu as mulheres. Os seus olhos brilharam com um vislumbre de esperança. Salvem-me, atrás de mim está. Antes que pudesse acabar a frase, das sombras da entrada surgiu uma garra afiada e carmesim. Coberta de escamas, das pontas dos seus dedos gotejava magma. Com um baque surdo, atravessou-lhe o coração pelas costas. E arrastou-o de volta para a escuridão. Os gritos de terror ficaram-lhes presos na garganta. As mulheres taparam a boca com toda a força, observando de olhos arregalados enquanto a garra recuava. Do lado de fora da gruta, ouviram-se sons de mastigação. Ossos a serem esmagados. Um som de arrepiar. Momentos depois, uma criatura colossal bloqueou a entrada da gruta. Era o Behemoth de lava. Tinha cerca de 10 metros de altura e 2 chifres na cabeça. Pelo seu corpo escorria magma. A cada passo que dava, deixava no chão uma pegada carbonizada. O monstro colossal baixou a cabeça. Os seus olhos escarlates percorreram o interior da gruta. Das suas narinas saltavam faíscas. Li Mingmin forçou-se a manter a calma. E fez sinal às outras para recuarem lentamente. Mas a gruta era estreita e não havia para onde fugir. A besta pareceu ter ficado enfurecida. Soltou um rugido baixo. E da sua boca cuspiu uma torrente de chamas. A barreira de água ondulou violentamente, evaporando-se quase por completo num instante. Várias discípulas, com a sua energia vital a falhar, cuspiram sangue. Vendo que a barreira estava prestes a ceder, a aura da espada de Shang-Chi rompeu subitamente, transformando-se num feixe de luz branca. Apunhala diretamente os olhos da besta. A besta fecha os olhos. A energia da espada atinge-lhe a pálpebra, fazendo saltar apenas algumas faíscas. Grita de dor, tornando-se ainda mais furiosa. Com ambas as garras, ataca o escudo protetor. Um momento crítico. Do ombro de Bai Ninyin, a espada vermelha dispara. O brilho da espada intensifica-se, transformando-se num feixe de luz cor de sangue, enrolando-se na garra esquerda da besta. A espada vermelha parece ter vida própria. Ataca especificamente os pontos fracos nas articulações. Contudo, a pele da besta é grossa e resistente. Consegue apenas contê-la com dificuldade. E Mingmin aproveita a oportunidade para ordenar às outras que contra-ataquem. Estacas de gelo e setas de água caem sobre a besta como uma chuva. Mas nem sequer conseguem perfurar as suas escamas. A besta ataca com a garra direita. O escudo protetor finalmente estilhaça-se. Uma forte rajada de vento varre o local. As mulheres são projetadas contra a parede rochosa como papagaios de papel com o fio cortado. Zuer está mais perto. Está prestes a ser atingida pelas garras afiadas. Em desespero, ela fecha os olhos. De repente, sente a sua cintura mais leve. A espada de madeira que lhe dei voa sozinha. Expande-se subitamente no ar. Transforma-se, ficando do tamanho de uma porta e colocando-se à sua frente. Clang!
O som do choque de metais é ensurdecedor. A espada de madeira está completamente intacta. No entanto, a besta é forçada a recuar meio passo pela força do ricochete. Fica momentaneamente atordoada, como se não esperasse que aquele pedaço de madeira fosse tão duro. Logo a seguir, entra em fúria. A lava em todo o seu corpo começa a ferver. As suas garras incendeiam-se com chamas abrasadoras. Lança-se novamente ao ataque. A espada de madeira paira no ar. A lâmina surge em padrões tenues. Parecem uma espécie de runas antigas. Não se desvia nem recua. A ponta da lâmina aponta para a besta. Treme ligeiramente. Sem um som, a besta gigante ficou imóvel de repente. A lava que escorria do seu corpo arrefeceu a uma velocidade visível a olho nu. Ficou negra e rachou. Finalmente, com um estrépito, disfez-se num monte de carvão, restando apenas um núcleo interior carmesim a rolar. A gruta ficou em silêncio mortal. As mulheres ficaram petrificadas. A faca de madeira encolheu e voou de volta para a cintura de Zuer. Como se nada tivesse acontecido. Depois de um bom bocado, Shang-Chi murmurou. A faca que o Sénior nos deu é tão poderosa. Li Mingmin limpou o sangue do canto da boca. O seu olhar era de reverência. Ela apanhou o núcleo interior da besta. Disse em tom sério. Não nos podemos demorar aqui. Partimos imediatamente. As outras apressaram-se a levantar-se. Ajudando-se umas às outras, fugiram da gruta. A cena lá fora era ainda mais assustadora. O céu estava vermelho como sangue. Ao longe, um vulcão entrava em erupção. Rios de lava desciam pela encosta. Por onde passava, a floresta transformava-se num mar de fogo. O ar estava denso com ondas de calor. Uma só inspiração queimava a garganta. E Mingmin orientou-se. Liderou o grupo, apressando-se para leste. Pelo caminho, viram inúmeros cultivadores a fugir em pânico. Alguns eram perseguidos por bestas demoníacas. Outros caíam em fendas na terra. Gritos de agonia ecoavam sem cessar. O reino secreto tornara-se um inferno na terra. Ao chegarem a um vale, ouviram subitamente sons de luta à frente, mistos com os gritos ferozes de mulheres. São as técnicas do pavilhão da lua e do vento. A expressão de Li Mingmin mudou. Correu para ver o que se passava. No vale, mais de 10 discípulas do pavilhão da lua e do vento lutavam contra um grupo de homens de mantos negros. No chão, jaziam vários corpos. A técnica de cultivação dos homens de túnicas negras é bizarra. Atacam envoltos em névoa negra. Corrói ao toque. As discípulas do pavilhão vento e lua recuavam continuamente. A cultivadora que as liderava era precisamente a irmã sénior do pico água celestial, Liu Huyan. Irmã Liu, gritou Li Mingmin, liderando o seu grupo para se juntar à batalha. Os homens de túnicas negras viram que chegavam reforços. A sua ofensiva tornou-se mais feroz. Um deles riu-se. As donzelas do pavilhão vento e lua são perfeitas para serem capturadas e terem as suas almas refinadas. Dito isto, ele invocou um estandarte negro. No estandarte, aglomeravam-se sombras fantasmagóricas. Gritos e lamentos agudos ecoavam. O rosto de Liu Huyan empalideceu. São os remanescentes do culto das 1000 almas. Não é de admirar que haja uma anomalia no reino secreto. Devem ser eles os responsáveis. O estandarte negro agitou-se e dezenas de sombras fantasmagóricas saltaram dele. Especializadas em devorar almas. Todas as mulheres se sentiram tontas e com a visão turva. A circulação da sua essência verdadeira tornou-se lenta e difícil. Li Mingmin cerrou os dentes e ativou a sua espada vermelha. A espada vermelha transformou-se num feixe de luz sangrenta, cortando em direção ao estandarte negro. Mas foi enredada pelas sombras fantasmagóricas, sendo-lhe impossível libertar-se de imediato. Vendo outras duas discípulas serem corroídas pela névoa negra, caíram ao chão, a convulsionar. A energia da espada em Shang-Chi e Zuer foi ativada novamente, aniquilando várias sombras fantasmagóricas, mas a energia da espada era limitada, e já tinha enfraquecido bastante. O líder de túnicas negras sorriu friamente. Vamos ver por quanto tempo aguentam. Quando ele estava prestes a usar outra arte maligna, um som de algo a rasgar o ar ecoou subitamente no horizonte. Uma silhueta humana caiu como uma estrela cadente, esmagando-se com um estrondo no meio do grande vale. O chão fendeu-se e uma nuvem de poeira levantou-se por todo o lado. A poeira assentou. Eu, a segurar a chá pela orelha, levantei-me lentamente. Dei uma vista de olhos ao campo de batalha. Ora, está bastante animado por aqui. Sénior. As mulheres gritaram de surpresa e alegria. As pupilas do líder de manto negro contraíram-se. Ele percebeu que o meu corpo não emanava qualquer energia espiritual. Mas, inexplicavelmente, sentiu o coração palpitar. Ele bradou, quem és tu? O culto das 1000 almas está a tratar de assuntos. Os estranhos que se retirem. Limpei o ouvido com o dedo. O culto das 1000 almas. Parece que nunca mais me livro de vocês. A chá debatia-se com as 4 patas. Larga-me, seu velho. Vais-me arrancar a orelha. Eu larguei-o. Olhei para o líder de manto negro. Até o vosso líder foi abatido por mim. E vocês, seus lacaios, ainda se atrevem a armar confusão. Impossível. O líder de manto negro ficou em choque.
O líder do culto estava no auge do sexto reino. Como é que seria possível? O líder de manto negro ainda não tinha acabado de falar, quando eu dei um piparote. Uma onda de energia de espada invisível cortou o ar, tão rápida que nem sequer deixou um rasto. Sorriso de escárnio no rosto do líder de manto negro ainda não se dissipara. Uma pequena marca vermelha já lhe aparecia entre as sobrancelhas. Os seus movimentos congelaram. Os seus olhos estavam cheios de choque e incredulidade. Ele baixou a cabeça para olhar para o próprio peito. Estava intacto, mas a sua força vital esvaía-se a um ritmo alucinante. Abriu a boca para falar, mas não conseguiu emitir qualquer som. O seu corpo, a começar pela ponta dos dedos, transformou-se em partículas negras, finas como areia, dispersando-se, num piscar de olhos. O seu corpo inteiro, tal como uma escultura de areia ao vento, desintegrou-se por completo. Nem a roupa restou. Apenas uma coluna de fumo negro se ergueu. O vale mergulhou num silêncio de morte. Os restantes homens de manto negro ficaram todos pasmados. Nem sequer conseguiram ver o que tinha acontecido. O líder já tinha sido reduzido a cinzas. Após um breve momento de estupor, o medo inundou-lhes a razão como uma maré. Não se sabe quem foi o primeiro a gritar. Fugir. Mais de 10 homens viraram-se e puseram-se em fuga. Em pânico, sem olhar para onde iam. Uns usaram as espadas para voar. Outros usaram talismãs, como se desejassem ter mais 2 pernas. Eu soprei, de forma displicente, como quem afasta o pó de uma mesa. O sopro transformou-se mal deixou os meus lábios em dezenas de auras de espada transparentes. Espalharam-se como finos fios de chuva, perseguindo com precisão cada um dos homens de manto negro em fuga. As auras de espada eram silenciosas, mas a sua velocidade era aterradora. Aquele que fugira mais longe já estava a mais de 100 braças. De repente, sentiu um frio a atravessar-lhe as costas. Olhou para baixo, e viu a ponta de uma lâmina a sair do seu peito. Não havia sangue, apenas uma tênue aura negra emanava da ferida. Ele abriu a boca, e caiu, hirto. Os restantes tiveram o mesmo destino. Quer se desviassem, quer bloqueassem. As auras de espada seguiam-nos como uma sombra, atravessando-lhes o coração pelas costas. Um golpe, uma morte. Os corpos caíam um após o outro, embatendo no chão com um baque surdo. Aquele estandarte negro de invocação de almas perdeu o controlo, e caiu com um baque no chão. Sombras fantasmagóricas nele enroladas guincharam, a debater-se, mas foram varridas pela aura de espada que restava, como água a ferver derramada na neve. Uivando de dor, desfizeram-se em fumo esverdeado e desapareceram. As mulheres do pavilhão do vento e da lua olhavam para a cena, estupefactas. Os discípulos do culto das 1000 almas, que há instantes eram tão ferozes, foram aniquilados num piscar de olhos. Nem sequer ofereceram uma resistência digna. Ali o Rui tremiam-lhe os lábios. Olhava para mim com os olhos cheios de temor reverencial. Ali Ming-Mi apertou com força o punho da espada. Tinha as palmas das mãos cheias de suor. Já a Shang-Chi e a Zoer soltaram um grande suspiro de alívio. As pernas fraquejaram-lhes. Quase caíram sentadas. O Axá aproximou-se. Com o casco, remexeu nos fragmentos do estandarte preto. Bufou com desdém. Lixo. Baixei-me e apanhei um pedaço do tecido do estandarte. Limpei as mãos. Atirei-o para o lado com indiferença. Vamos dar uma vista de olhos ao vulcão. As mulheres despertaram como que de um sonho. Recompuseram apressadamente as fileiras. Seguiram os meus passos. O silêncio regressou ao vale. Apenas os fragmentos de túnicas pretas espalhados pelo chão testemunhavam o que tinha acabado de acontecer. Os cultivadores errantes que observavam ao longe já estavam assustados de morte, escondendo-se bem longe, sem se atreverem a aproximar-se minimamente do grupo do pavilhão Fengjui. Liu Ruian adiantou-se. Fez uma reverência profunda. O vestido manchado de sangue, o cabelo desgrenhado. Mas isso não escondia a gratidão no seu olhar. Obrigada, Sénior, por me ter salvo a vida. As restantes discípulas do pavilhão Fengjui também fizeram uma reverência. Com expressões respeitosas. Fiz um gesto com a mão. O meu olhar percorreu as mulheres. Estavam todas feridas e com as roupas rasgadas. Umas com os braços carbonizados. Outras com o osso à mostra na perna. Embora não fossem ferimentos fatais, o seu estado era lastimável. Estão todas feridas. Primeiro, tratem dos ferimentos. Dito isto, comecei a remexer no saco de pano esfarrapado que trazia à cintura. Tirei de lá umas quantas ervas medicinais secas. As folhas eram cinzentas e poeirentas. As raízes ainda tinham terra. Atirei-a despreocupadamente à Shang-Chi. Esmaga e aplica-a. Cura depressa. A Shang-Chi apanhou-a à pressa. Ficou atônita por um instante. A erva medicinal tinha um aspecto banal. Estava até um pouco seca e amarelada. Mas ela conhecia as minhas capacidades e não se atreveu a hesitar. Chamou a Zoer para ajudar. Encontrou uma pedra limpa. Colocou a erva medicinal em cima. Com o punho da espada, esmagou-a cuidadosamente. A erva desfez-se, libertando um sumo verde esmeralda. Um aroma exótico espalhou-se pelo ar.
O aroma era revigorante. As outras raparigas aproximaram-se para ver, curiosas. A Shang-Chi pegou num pouco com o dedo e aplicou-o no braço queimado de uma das discípulas. Quando o unguento tocou na pele, saiu um fumo branco e tênue. A discípula inspirou de dor. E logo a seguir arregalou os olhos. A pele carbonizada começou a soltar-se rapidamente, revelando pele nova e rosada. Em questão de segundos, a ferida curou-se por completo, deixando apenas uma ligeira marca vermelha. As outras raparigas exclamaram, espantadas. Até Liu Ruian revelou um olhar de fascínio. Um efeito curativo como este. Nem uma pílula medicinal de 6º grau seria tão eficaz. Shang-Chi e Azul apressaram-se. Distribuíram um unguento pelas que estavam feridas. Por um instante, o vale encheu-se de suspiros e exclamações de espanto. A sensação de formigueiro e comichão da cicatrização fez com que muitas discípulas mordessem os lábios para não se rirem. A Liu Ruian esperou que todas acabassem de aplicar o remédio. E só então se aproximou para relatar o sucedido. Sénior, estávamos a colher erva da lua na zona oeste do Reino Secreto, quando fomos emboscadas por seguidores do culto das 1000 almas. Eram muito numerosos, e tinham montado uma formação de aprisionamento. Lutámos arduamente, mas fomos derrotadas. Perdemos 3 das nossas irmãs de seita. Seus olhos estavam avermelhados. Cerrou os dentes e continuou. No meio da batalha renhida, vi 2 homens de vestes negras a irem em direção ao vulcão. Nas mãos, seguravam um artefacto de sacrifício da cor do sangue. Da cratera do vulcão emanava o brilho tênue de uma formação maligna. Parecia que estavam a invocar alguma coisa. Não admira que o monstro de lava tenha enlouquecido. Li Mingmi murmurou, compreendendo de repente. Olhando para o oeste, aquele monstro gigante dorme no fundo do vulcão e não acorda facilmente. Deve ter sido a formação maligna que perturbou o fogo da terra. Foi isso que o fez enfurecer. Liu Ruian assentiu. Exatamente. Depois de escaparmos, quisemos enviar uma mensagem a pedir ajuda. Mas descobrimos que o espaço nesta dimensão mística estava caótico. Os talismãs de comunicação não funcionavam. Tivemos apenas a opção de fugir para leste. Pelo caminho, encontramos mais algumas vagas de bestas demoníacas. Os ferimentos das minhas irmãs de seita agravaram-se. Felizmente, o Sénior salvou-nos. Semi-cerro os olhos na direção do vulcão. O céu continua de um vermelho intenso. Bolos de fumo negro sobem. E de lá vem uma vibração tênue e bizarra. Uma invocação. Interessante. Vou dar uma vista de olhos. Dito isto, vira-se e vai-se embora. A Achá sai de um arbusto ali ao lado, ainda a mastigar um pedaço de trepadeira venenosa. Ao ouvir isto, aproxima-se. Oh velhote, aquela formação é um bocado sinistra. Ainda agora senti um vestígio de uma aura de outro mundo. Este bando de loucos deve querer invocar um demónio celestial. Tem cuidado para não te deres mal. Dou-lhe um pontapé que o manda pelos ares. Tu falas demais. A Achá solta um guincho. Dá 2 cambalhotas no ar. E a terra, rebolando na lama. Levantei-me a resmungar. A minha boa vontade é tratada com desprezo. Quando fores devorada por um monstro, não esperes que eu te salve. As mulheres ouviram, apavoradas. As palavras demónio celestial são um tabu no continente dos 9 céus. Diz a lenda que são criaturas malignas de outro domínio. Alimentam-se das almas dos vivos. Há 10.000 anos, um deles desceu a este mundo, causando uma catástrofe. E o culto das 1000 almas está mesmo a invocar esta criatura. Receio que ninguém neste reino secreto sobreviva. Liu Ruian disse, apressadamente. Sénior, se for mesmo um demónio celestial, não deveríamos retirar-nos primeiro e avisar as seitas para se prepararem. Sem sequer virar a cabeça, eu disse. Retirar? Para quê? Agora que já cá estamos. Vamos dar uma vista de olhos antes de ir embora. As mulheres entreolharam-se. Após um breve descanso, a equipa, agora maior, dirigiu-se em conjunto para o vulcão. Quanto mais perto chegavam do vulcão, mais alta era a temperatura e o chão escaldava. Os discípulos comuns precisavam de canalizar a sua energia para resistir. Eu caminhava como se estivesse em terreno plano. Até bocejei. Ao chegar à cratera do vulcão, viram a lava agitar-se. No centro, flutuava um altar negro. O altar estava coberto de runas cor de sangue, exalando um forte cheiro a sangue. Centenas de cadáveres empilhavam-se à volta do altar. O sangue fresco formava riachos, que corriam para o topo do altar. Uma massa de névoa negra agitava-se, na qual se podiam ver, vagamente, rostos contorcidos em agonia. Mesmo um círculo de invocação de demónios. Liu Ruian ofegou. O culto das 1000 almas quer invocar um demónio celestial de outro domínio. Se permitirem que o demónio desça a este mundo, ninguém no reino secreto escapará à morte. Temos de os impedir. Em redor do altar, dezenas de guardas de túnicas negras viram-nos chegar ao cume. E bradaram em uníssono. Ergueram bem alto os seus cajados de osso. E as palavras do feitiço jorraram como uma maré. A névoa negra agitou-se. E do seu interior surgiram inúmeros tentáculos de um negrume profundo. Eram grossos como o braço de um homem.
A sua superfície estava coberta de ventosas e espigões. Contorcendo-se, atacaram o grupo. As mulheres, embora assustadas, não entraram em pânico. Formaram rapidamente uma barreira defensiva. E camadas de escudos de água sobrepuseram-se. Os tentáculos chocaram contra os escudos, produzindo um som sibilante de corrosão. Ergueu-se uma fumaça branca. Os escudos tornaram-se rapidamente mais finos. Li Mingmin desembainhou a sua espada vermelha. Se transformou num rasto de luz cor de sangue. Com um só golpe, cortou 7 ou 8 tentáculos. Das extremidades cortadas jorrou sangue negro. E, ao cair no chão, se transformou em pequenas serpentes que rastejaram para atacar novamente. No entanto, os tentáculos pareciam não ter fim. Por cada um que era cortado. A partir do corte, dividia-se em 2, e quanto mais se cortava, mais surgiam. Em apenas um instante, o grupo já estava rodeado por um mar de tentáculos. Até onde a vista alcançava, só se viam sombras negras a contorcer-se. Os escudos estavam prestes a ceder. Algumas das discípulas tinham esgotado a sua energia vital. Sangue escorria-lhes da boca e do nariz. É evidente que não aguentariam por muito mais tempo. Liu Ruian também desembainhou a sua espada azul. O poder das duas espadas uniu-se, abrindo um caminho estreito, mas os tentáculos voltaram a fechar-se rapidamente. O caminho desapareceu num piscar de olhos. E Mingmin estava tão ansiosa que a sua testa se cobriu de suor. Virou-se para trás e olhou para mim. Mestre, o que fazemos? Eu estava agachado a um canto. Tinha apanhado um pedaço de rocha vulcânica e estava a pesá-lo na mão. Ao ouvir isto, cocei a cabeça. Que chatice! Depois, levantou-se, sacudiu o pó das mãos e deu um passo em frente. Virado para aquele altar barulhento. Gritou, que barulheira infernal! A voz não foi alta. Até soou um pouco abafada. Mas foi como um trovão vindo dos céus, a ressoar nos ouvidos de todos. Naquele instante, todo o vulcão mergulhou num silêncio súbito. O som do vento, o som dos encantamentos, o som dos tentáculos a contorcerem-se. Tudo desapareceu. Até o nevoeiro negro que se agitava ficou suspenso no ar, como se o tempo tivesse congelado. Os tentáculos paralisaram onde estavam. A ponta ficou a menos de um palmo do nariz do discípulo mais próximo. Mas já não conseguia avançar nem mais 1 milímetro. A velocidade com que o nevoeiro negro se agitava abrandou de repente, revelando os rostos que se debatiam vagamente no seu interior. Esses rostos estavam contorcidos, como se gritassem em silêncio. No altar, os símbolos de sangue piscavam de forma intermitente, como a chama de uma vela ao vento. As figuras de manto negro cuspiram sangue todas ao mesmo tempo, e os cajados de osso nas suas mãos partiram-se com um estalido. Olharam na minha direção, aterrorizados, com um olhar de quem viu um fantasma. O ancião que os liderava disse, com a voz a tremer: Quem és tu? Não me dei ao trabalho de lhe responder. Caminhei até à beira do altar. Estendi a mão e passei-a pela sua estrutura. Era frio ao toque, o material parecia jade, mas não era. Tinha um brilho sútil. O material não é mau. É pena que o tenham usado para gravar este lixo. Dito isto, levantei a mão e dei-lhe uma bufetada. Mesmo no centro do altar. Crac! Ouviu-se um som nítido de algo a partir-se. Na superfície do altar, as fendas alastraram como uma teia de aranha. Num instante, cobriram todo o altar. O nevoeiro negro agitava-se violentamente. Emitia um guincho ensurdecedor, como se algo se debatesse loucamente lá dentro. Tentando libertar-se, franzi o sobrolho. Ainda não se partiu. Dei mais um golpe com o pé. O meu pé assentou na área com mais fissuras. Estrondo. O altar desmoronou-se por completo, espalhando destroços e dissipando o nevoeiro negro, revelando, no seu núcleo, um coração negro como breu do tamanho de um punho. A sua superfície estava coberta por marcas semelhantes a veias. Ainda pulsava lentamente. Tum-tum, tum-tum. A cada batida, emitia uma onda de energia maligna. Os homens de túnica negra mais próximos foram atingidos pela onda, sangrando por todos os orifícios e caindo a contorcer-se no chão. Baixei-me, apanhei o coração e apertei-o. Era macio e quente ao toque, como se ainda estivesse vivo. É mole. Atirei-o casualmente ao Achá, que estava ao meu lado. Toma, um petisco para ti. O Achá abriu a boca, apanhou-o e mastigou 2 vezes. A sua cara de burro enrugou-se toda e ele cuspiu-o. Puá, puá, que porcaria é esta? Sabe a peixe e é amargo, que nojo. Depois de dizer isto, até fez menção de vomitar algumas vezes. O que fez com que as mulheres não conseguissem conter o riso. Os homens de túnica negra, ao verem o seu precioso coração destruído, gritaram em desespero e lançaram-se sobre mim sem hesitar. Acenei com a mão, e uma rajada de energia da espada varreu-os como o vento. Dezenas de homens caíram como trigo a ser ceifado, sem mais um som. A cratera do vulcão voltou à tranquilidade. Apenas o assobiar do vento e, no ar, um leve cheiro a enxofre e a sangue. O vulcão acalmou, a lava recuou e a temperatura desceu. As mulheres caíram sentadas no chão, como se tivessem regressado de outro mundo. Liu Ruian perguntou com a voz trêmula: Senhor, aquele coração era o núcleo do monstro?
Senti. Sim, mas agora já não existe. Ela suspirou de alívio, mas logo a seguir ficou preocupada outra vez. A perturbação no reino secreto foi causada por isto. Sondei a energia à minha volta. A formação foi destruída, o reino secreto está a recuperar. O colosso de lava também voltará a adormecer. Apressem-se a colher as ervas medicinais. A saída abre daqui a 3 dias, não se atrasem. As mulheres obedeceram e separaram-se para agir. Shang-Chi e Zuer ficaram ao meu lado, a ajudar-me a procurar o lótus do coração da terra. Pouco depois, encontramos alguns na encosta do vulcão. Depois de os escolhermos, espreguicei-me. Missão cumprida, hora de voltar para casa. Achá resmungou. Finalmente podemos sair deste buraco. 3 dias depois, a saída do reino secreto abriu-se e as mulheres, com uma colheita farta, regressaram em segurança ao penhasco da boca do dragão. Bai Ninjin já as esperava. Ao ver que todas estavam bem, a espada vermelha voou de volta para o seu ombro, roçando-se nela carinhosamente. Ela sorriu e olhou para mim com um olhar terno. Nangong Qingyu veio ao nosso encontro. Ficou muito apreensiva ao saber da nossa aventura. Quanto a mim, estava ainda mais agradecida. Os ingredientes para a pílula de rejuvenescimento estavam todos reunidos. Ela supervisionou pessoalmente a refinação da pílula. Quanto a mim, voltei para o meu pátio para continuar com a minha vida ociosa. À espera que a pílula ficasse pronta. A agitação no reino secreto acalmara por momentos. Mas no continente dos 9 céus, correntes ocultas agitavam-se. Os remanescentes do culto das 1000 almas ainda não tinham sido eliminados. A seita da besta espiritual e a seita do dragão celestial observavam, à espreita. Os dias de paz do pavilhão do vento e da lua estavam, provavelmente, contados. Alguns dias depois de voltar ao pavilhão do vento e da lua, Nangong Qingyu veio pessoalmente entregar a pílula de rejuvenescimento. A pílula de 9 refinações encheu a sala com uma fragrância exótica. Depois de a tomar, a minha aparência foi completamente restaurada. Voltei a ter a aparência de um jovem. Ao verem-me pela primeira vez, as mulheres ficaram todas boquiabertas. Shang-Chi curou e baixou a cabeça. Zuer tapou a boca, a rir-se disfarçadamente. A Sha andava à minha volta, resmungando. O velho que nunca morre transformou-se num menino bonito. Nangong Qingyu aproveitou a oportunidade para propor que eu assumisse oficialmente o cargo de grande ancião do pavilhão do vento e da lua. Eu acenei com a mão em desdém. Não tenho interesse, mas dar o nome, isso não me importo. Ela ficou radiante. Ordenou imediatamente que se preparasse um banquete para comemorar. Nessa noite, o pavilhão estava decorado com lanternas e festões, e anfitriões e convidados divertiram-se ao máximo. O banquete terminou. Sentei-me sozinho no pátio a beber vinho. O Achá estava deitado ao lado, a mastigar erva. De repente, uma estrela cadente cruzou o céu noturno, deixando um longo rasto de fogo ao cair para o oeste. O Achá levantou a cabeça, com um olhar sério. Oh velho, aquilo que caiu agora há pouco não é boa coisa. Estreitei os olhos e olhei. No local onde a estrela cadente caiu, uma energia negra ergueu-se até aos céus. Podiam-se ouvir vagamente uivos lancinantes. A energia demoníaca. O Achá levantou-se de repente. O demónio celestial invocado pela seita das 1000 almas foi interceptado. Mas já se abriram fendas na terra. Parece que o continente dos 9 céus vai ter tempos conturbados. Bebi um grande gole de vinho. Que é que eu tenho a ver com isso? O Achá disse, apressado. Se os demónios se espalharem, mais cedo ou mais tarde este mundo acaba. Onde é que vais passar a tua reforma? Fiquei em silêncio por um momento. Levantei-me e fui para dentro dormir. Na manhã seguinte, Shang-Chi veio a correr, com uma expressão assustada. Sénior, aconteceu uma desgraça a oeste. Um nevoeiro negro cobre centenas de quilómetros e, por onde passa, toda a vida é aniquilada. A seita da nuvem azul já emitiu uma ordem de convocação, a convidar as outras seitas para se juntarem à erradicação dos demónios. A mestra do pavilhão pergunta se o senhor vai. Eu estava a escovar o pelo do Achá, sem sequer levantar a cabeça. Não vou. Shang-Chi hesitou, mas acabou por se retirar sem dizer mais nada. Pouco depois, Nangong Qingyu veio pessoalmente. Ela não mencionou o assunto da erradicação dos demónios, apenas colocou uma lâmina de jade na mesa de pedra e disse em voz baixa. Este é o manual de espada deixado pelos mestres ancestrais do pavilhão do vento e da lua. Embora não se compare minimamente à sua perícia, Sénior, talvez o ache interessante. Dito isto, foi-se embora. Olhei de relance para a lâmina de jade e peguei nela casualmente. Passei a minha consciência espiritual por ela. O manual de espada registava as 72 formas da espada da lua na água. A técnica de espada era elegante e ágil, mas pecava por ser demasiado suave. Atirei a lâmina de jade ao Achá. Lixo. O Achá apanhou-o com a boca. Mastigou-o 2 vezes e engoliu-o de um trago. Os olhos do burro brilharam. Tem a sua piada. Lá dentro estava escondida uma consciência divina. Mal acabou de falar, do fragmento do pergaminho de jade ergueu-se uma imagem etérea. Era uma mulher em trajes de corte. Suas feições eram algo semelhantes às de Nangong Qingyu. Ela fez-me uma vénia graciosa. Sénior,
Eu, Nangong Yue, a mestra fundadora do pavilhão Fenjiu, deixei esta consciência divina apenas para informar de uma coisa. O continente Jiuxiao sofre uma calamidade demoníaca a cada 10.000 anos. Desta vez, a calamidade aproxima-se. Espero que o Sénior, em nome da nossa ligação ancestral, proteja o legado do meu pavilhão Fenjiu para que não se extinga. A imagem etérea dissipou-se. O Axá estalou a língua. Não admira que esta seita seja só de discípulas. A fundadora é uma mulher. Fiquei a olhar para o fragmento por um bom bocado e praguejei. Chatice. Levantei-me e saí. Nangong Qingyu estava no salão principal, em reunião. Ao ver-me chegar, todos os anciãos se levantaram. Fui direto para o lugar principal e sentei-me. Falem. Onde é que estão as criaturas demoníacas? Um brilho de alegria passou pelos olhos de Nangong Qingyu e ela apressou-se a relatar. O nevoeiro negro já se espalhou para além de 3.000 li. A seita Qingyun, em conjunto com as 7 grandes seitas, estabeleceu uma linha de defesa. Mas estão a recuar constantemente, com baixas e feridos graves. Eu assenti. Entendido. Depois, fechei os olhos para descansar o espírito. Os anciãos entreolharam-se, sem ousar fazer mais perguntas. Passado um momento, olhei calmamente para Bai Ninyin. Tu, traz 100 soldados de elite e vem comigo. Bai Ninyin aceitou a ordem. Sheng Shi e Zuer deram um passo à frente apressadamente. Sénior, nós também queremos ir. Lancei-lhes um olhar. Tanto me faz. Meio-dia depois, o pardal Tianxing transportou todos para o oeste. Quanto mais para o oeste, mais o céu escurecia. Uma névoa negra, como uma cortina, cobria o céu e o sol. A vegetação no solo murchava e os rios corriam turvos. Ocasionalmente, viam-se refugiados de rosto pálido e corpo magro, com um olhar de desespero. Chegámos à linha de defesa da seita Qingyun. Vimos os cultivadores de várias seitas em formação, a defender a sua posição. Fora da barreira de luz, inúmeras sombras demoníacas atacavam sem parar. A barreira de luz cintilava, ameaçando quebrar-se a qualquer momento. O mestre da seita Qingyun, Ling Jiutian, viu o pessoal do pavilhão do vento e da lua. Especialmente ao ver-me, um vislumbre de surpresa passou pelos seus olhos, mas não disse muito, limitando-se a dizer com voz grave. As criaturas demoníacas são ferozes. Tenham cuidado. Saltei das costas do pássaro, caminhei até à beira da barreira de luz e estendi a mão para lhe tocar. A névoa negra enroscou-se em mim como uma criatura viva, mas foi desfeita por uma energia de espada invisível. Saí da barreira de luz e as criaturas demoníacas avançaram imediatamente sobre mim como uma maré, todas de formas diferentes. Havia cães gigantes de 2 cabeças. E aranhas de 8 patas. Todas tinham olhos que brilhavam a vermelho e cuspiam uma fumaça negra pela boca. As mulheres do pavilhão do vento e da lua empunharam as espadas, nervosas. Eu, no entanto, bocejei, com um aceno de mão. A energia da espada varreu tudo num arco. Por onde passava, todas as criaturas demoníacas eram cortadas ao meio. A fumaça negra dissipou-se, abrindo uma clareira. Todos os cultivadores ficaram de queixo caído. Lin Jiutian estava ainda mais chocado. Ele estava no auge do 6º reino. E sabia que seria incapaz de fazer algo assim com tanta facilidade. Continuei a avançar. A cada passo, a energia da espada que emanava de mim expandia-se em círculo. As criaturas demoníacas atacavam em vagas sucessivas, mas não conseguiam chegar a menos de 10 metros de mim. Bai Ninyin liderava o grupo, seguindo-me. As suas espadas, vermelha e azul, abatiam os que conseguiam escapar. Sheng Shi e Zuer, com as suas espadas de madeira, também derrubaram várias criaturas demoníacas. Avançámos 100 li para dentro da névoa negra. À nossa frente, apareceu um desfiladeiro. A energia demoníaca era mais densa no desfiladeiro, e ouvia-se ao longe o som de um coração a bater. Axá disse em voz baixa. A fenda está no fundo do desfiladeiro. Algo muito grande está prestes a sair. Senti, disse às mulheres para guardarem a entrada e entrei sozinho no desfiladeiro. O fundo do desfiladeiro estava na penumbra. No centro, uma fenda no vazio libertava um fluxo constante de sangue negro. Em frente à fenda, um ancião de vestes negras estava sentado de pernas cruzadas. Era o grande ancião do culto das 1000 almas. Ele abriu os olhos e, no seu olhar turvo, brilhou a loucura. Porque se intromete em assuntos alheios. A chegada do demónio celestial é o destino manifesto. Limpei o ouvido. Destino. É a palavra que mais detesto. Dito isto, com um gesto dos dedos, projetou a energia da sua espada contra a fenda. O ancião de vestes negras rugiu e invocou um escudo de osso. No escudo, apareceram milhares de almas em agonia, uivando para o deter. A energia da espada atingiu o escudo. Após um breve impasse, o escudo estilhaçou-se. O ancião cuspiu sangue e foi projetado para trás. A energia restante da espada atingiu a fenda sem perder força. A fenda tremeu violentamente, jorrando sangue negro, e em vez de se fechar, alargou-se ainda mais. Das profundezas, ouviu-se um rugido furioso. Uma garra gigante emergiu. Com escamas negras e garras afiadas como lâminas, avançou para me agarrar. Desviei-me rapidamente. A garra gigante esmagou o chão, deixando um sulco profundo.
Interessante, disse eu, erguendo uma sobrancelha. Saquei da espada de madeira que trazia à cintura. As inscrições na lâmina iluminaram-se e disse um golpe contra a garra gigante. Por onde a luz da lâmina passou, as escamas voaram e o sangue negro jorrou como chuva. A garra gigante recuou de dor. O rugido vindo da fenda tornou-se ainda mais intenso. O ancião de vestes negras levantou-se com dificuldade, rindo loucamente. É inútil. O demónio celestial já fixou este mundo como alvo. Não o consegues matar. Ignorei-o e voltei a golpear com a espada. Desta vez, mirei no núcleo da fenda. A luz da lâmina mergulhou na escuridão, seguida por um som de impacto abafado. Logo a seguir, ouviu-se um guincho lancinante. A fenda começou a encolher e o sangue negro a refluir. A expressão do ancião de vestes negras mudou drasticamente. Impossível. O demónio celestial é imortal. Guardei a espada. Imortal. Então é só dar mais uns quantos golpes. Dito isto, disse 9 golpes consecutivos, todos no mesmo ponto. A fenda finalmente não aguentou mais e fechou-se com um estrondo. No último instante, um olho carmesim fixou-me com um olhar peçonhento. A fenda desapareceu e a energia demoníaca no fundo do vale começou a dissipar-se. A luz do sol penetrou, iluminando a devastação por todo o lado. O ancião de vestes negras, com a sua energia esgotada, caiu prostrado no chão. Aproximei-me dele. Quantas pessoas restam no culto das 1000 almas? O ancião sorriu amargamente e não respondeu. Mata-me. Concedo-te esse desejo. De seguida, acabei com ele com um único golpe. Saí do desfiladeiro e as mulheres vieram ao meu encontro. Ao verem que eu estava bem, todas respiraram de alívio. Baininini informou. A maioria dos monstros demoníacos fora do vale foi eliminada, os restantes dispersaram e fugiram. As várias seitas estão em perseguição. Eu assenti. Vamos voltar. Lin Jiutian, à frente dos seus homens, apressou-se a chegar e fez uma vénia solene. Obrigado, Sénior, por evitar esta catástrofe. Eu acenei com a mão. Vou-me embora. De volta ao pavilhão da lua e do vento. Nangon Qingyu organizou um banquete de celebração. As várias seitas enviaram presentes de agradecimento que encheram os armazéns. A reputação do pavilhão da lua e do vento aumentou consideravelmente. Mostrava sinais de se estar a tornar numa das seitas mais proeminentes. No entanto, os dias de paz não duraram muito e os problemas voltaram a surgir. Nesse dia, eu estava a pescar no pátio. De repente, a Chá aguçou os ouvidos. Vem aí alguém. É muito forte. Mal tinha acabado de falar. Uma figura apareceu do nada, era um homem com vestes verdes. O seu rosto era belo e elegante, com uma aura transcendente. Ele sorriu para mim. Companheiro daoísta, poderíamos conversar um pouco. Eu levantei o olhar. Quem és tu? O homem fez uma vénia. Eu sou Li Shonji, o mestre da seita do Dao Celestial. Vim especialmente para o convidar, companheiro daoísta, para o banquete do Dao Celestial. Banquete do Dao Celestial. O que é isso? A Chá explicou em voz baixa. A seita do Dao Celestial é a seita mais misteriosa do continente dos 9 céus. Diz a lenda que eles detêm a autoridade do Dao Celestial. Organizam um banquete uma vez a cada 1000 anos. Os convidados são todos pessoas de grande sorte e destino. Não estou interessado, não vou. O sorriso de Li Shonji não se alterou. Venerável amigo, o poder de outro mundo que possui já atraiu a atenção do Dao Celestial. Este banquete não tem como objetivo criar-lhe dificuldades, mas sim resolver o karma. Caso contrário, quando a tribulação celestial chegar, o venerável amigo talvez saia ileso. Mas receio que o pavilhão fingiu e não possa ser salvo. A cana de pesca na minha mão parou por um instante. A Chá levantou-se de um salto. Estás a ameaçar-nos? Li Shonji abanou a cabeça. Apenas exponho os factos. 3 dias depois, aguardarei a sua ilustre presença no pico do Dao Celestial. Dito isto, a sua figura desvaneceu-se e desapareceu sem deixar rasto. Permaneci em silêncio por um bom bocado. Disse a Nangon Qingyu, que veio a correr ao saber da notícia. Vou fazer uma longa viagem. Toma conta da casa. Nangon Qingyu pareceu querer dizer algo, mas conteve-se e, por fim, assentiu. Cuide-se, Sénior. 3 dias depois, montado na Chá, cheguei ao pico do Dao Celestial. No cume do pico, um mar de nuvens agitava-se. Um palácio de jade branco flutuava no ar. Li Shonji recebeu-me à entrada do palácio e conduziu-me para dentro. No salão, já estavam sentadas mais de 10 pessoas. Eram todos patriarcas das diversas seitas. Ao verem-me chegar, as suas expressões eram diversas. O banquete começou. Frutos espirituais, néctar imortal, música e dança criavam uma atmosfera de paz. Li Shonji ergueu a sua taça. Um brinde ao venerável amigo, por ter livrado o continente dos 9 céus dos demónios. Bebi um gole de vinho e disse sem rodeios. Diga, afinal, o que é que querem de mim? Li Shonji pousou a sua taça e disse, com uma expressão séria. Venerável amigo, sabe, que o Dao que cultiva não pertence a este mundo. Há 100.000 anos, a chegada do sistema já perturbou o funcionamento do Dao Celestial. Agora que a sua esgrima atingiu a mestria, tornou-se um fator de instabilidade ainda maior.
A vontade do Dao Celestial é que o venerável amigo abandone este mundo. Disse a Xia, furiosa. Com que direito? Nós não viemos para cá por vontade própria. Disse Li Shonji, com indiferença. O Dao Celestial pode enviar o venerável amigo de volta ao seu mundo original. Também pode remover o sistema e devolver a tranquilidade a este mundo. A atmosfera no salão tornou-se tensa. Todos os veneráveis olharam para mim. Pousei a taça de vinho e sorri. E se eu não for? Li Shonji suspirou. Nesse caso, o Dao Celestial será forçado a eliminar-te. Mesmo com a tua mestria celestial da espada, receio que não possas rivalizar com o poder de todo um reino. Levantei-me, saí do salão e olhei para o céu. Então, que o Dao Celestial tente. Mal as minhas palavras foram ditas. Nuvens negras juntaram-se no céu e os trovões ribombaram. Uma pressão aterradora envolveu todo o pico do Dao Celestial. Os veneráveis empalideceram e recuaram apressadamente. A Xia rangeu os dentes. Velho, vamos mesmo lutar. Dei-lhe umas palmadinhas na cabeça. Estás com medo? A Xia ergueu a cabeça. Medo, uma ova. Na pior das hipóteses, fico preso por mais 100.000 anos. Dei uma grande gargalhada. Um relâmpago, tão grosso como uma montanha, caiu do céu. Puxei da minha lâmina e apontei ao céu. O brilho da lâmina cortou o relâmpago e o céu e a terra perderam a cor. A batalha contra o Dao Celestial tinha começado. O relâmpago rugiu como um dragão, descendo dos céus. Respondi com um golpe de revés. O brilho da lâmina subiu contra a corrente. E partiu o dragão de relâmpagos ao meio. Faíscas elétricas voaram por todo o lado, iluminando todo o pico do Dao Celestial. Os veneráveis recuaram, horrorizados. Com uma expressão séria, Li Shonji ergueu as mãos e formou um selo. O palácio de jade branco emanou um brilho resplandecente, transformando-se numa enorme formação que cobriu o céu. A pressão do Dao Celestial intensificou-se. Entre as nuvens, surgiu um olho gigante. Frio e impiedoso, observava todos os seres vivos. O olho gigante virou-se e fixou-se em mim. De seguida, um raio de luz dourada, imbuído da lei da destruição, foi disparado. Por onde passava, o espaço colapsava. Bloqueei com a minha lâmina e o impacto da luz dourada produziu um som ensurdecedor. Os meus pés afundaram-se 3 polegadas no chão. Os padrões na lâmina brilharam intensamente. Chabufou vapor branco e bateu com os 4 cascos no chão. Chifres de dragão ilusórios surgem no topo da sua cabeça. Parece que vai revelar a sua verdadeira forma. Não tenhas pressa, ordenei em voz baixa. Isto é apenas o aperitivo. Dito isto, com um rodar do pulso, a luz da lâmina dividiu-se em milhares. Como peixes a nadar contra a corrente, avançaram cortando em direção ao olho gigante. O olho gigante fechou-se. Uma luz dourada transformou-se numa barreira. A luz da lâmina atingiu a barreira, criando ondulações, mas não a quebrou. A voz de Li Shonji fez-se ouvir. Companheiro, o poder do Dao Celestial é infinito, por que insistes em resistir? Eu sorri de lado. Infinito, então vou esgotá-lo até ao fim. Depois de falar, saltei, disparando diretamente para os céus. O olho gigante abriu-se novamente, disparando 9 fios dourados. Entrelaçaram-se numa rede que caiu sobre mim. Eu brandi a lâmina, cortando repetidamente. Os fios dourados eram anormalmente resistentes. Cortar um fazia nascer 2, apertando-se cada vez mais. A Xia gritou, aflita. Velhote, usa esse golpe. Respirei fundo. A lâmina voltou para a bainha e juntei as mãos, vazias. 100.000 anos a treinar a espada. Não treinei apenas a espada, mas também a intenção da espada. A intenção da espada não tem forma. Mas pode cortar todas as coisas. Incluindo este chamado Dao Celestial. Um ponto de luz negra surgiu na palma da minha mão. No início, era como um grão, mas expandiu-se de imediato, tornando-se um vórtice escuro que engolia a luz ao redor. Até os fios dourados foram puxados para dentro, partindo-se e dissolvendo-se. Pela primeira vez, o olho gigante mostrou emoção. Era choque e dúvida. Vai, lancei o vórtice. O vórtice subiu a assobiar e colidiu com o olho gigante. O olho gigante tremeu violentamente. A luz dourada disparou caoticamente, as nuvens desintegraram-se, revelando um céu estrelado no vazio. Das profundezas do céu estrelado veio um rugido furioso. O Dao Celestial foi ferido. Li Shonji cuspiu sangue e a formação estilhaçou-se. Os vários anciãos fugiram em pânico. Aterrei de volta no chão, o meu corpo a cambalear ligeiramente. Este golpe consome uma energia tremenda. O Xia aproximou-se. Como estás? Limpei o fio de sangue do canto da boca. Aguento-me. Isto ainda não acabou. Como era de esperar. Das profundezas do céu estrelado, desceram colunas de luz de 7 cores. Em cada coluna de luz, surgiu uma silhueta. Umas empunhando espadas, outras segurando cajados. A sua aura era antiga e poderosa. Eram todos avatares do Dao Celestial, deixados pelos ascendentes de eras passadas. Li Shonji disse, com a voz a tremer. 7 tribulações do Dao Celestial. Companheiro, acabaste de disputar a punição máxima. Soltei um riso frio. 7 contra 1. Que falta de vergonha. Então, podem vir. O primeiro avatar atacou com a sua espada.
A luz da espada caiu como a Via Láctea. Puxei da minha lâmina para o enfrentar. O choque da lâmina com a espada ressoou pelos 9 céus. A esgrima do Avatar era exímia, contendo os princípios supremos do grande Dao. Mas a minha intenção de lâmina era mais selvagem. 100.000 anos de treino árduo já tinham transcendido a mera técnica. Uma lâmina quebra todas as leis. Após uma centena de movimentos, aniquilei o Avatar com um só golpe. A coluna de luz dissipou-se. Segundo o Avatar brandiu o seu cajado, invocando fogo celestial. Uma chuva de fogo desceu dos céus. A luz da minha lâmina formou uma cortina, erguendo-se contra o fogo. Parti o cajado e o Avatar desfez-se. Tendo superado 2 tribulações, as 5 restantes atacaram em conjunto. Luzes de lâminas e sombras de espadas. Uma torrente de feitiços engoliu-me. O Ashá rugiu, revelando a sua verdadeira forma, um dragão negro colossal. A sua cauda de dragão varreu o ar, forçando o recuo de 2 avatares. Mas depressa foi enredado por uma luz dourada, incapaz de se libertar. Lutei sozinho contra 3 avatares, numa situação de perigo constante. O meu ombro esquerdo foi perfurado pela luz de uma espada. A minha perna direita foi atingida por um selo mágico e o sangue manchou as minhas vestes de vermelho. Mas quanto mais lutava, mais corajoso me tornava e a luz da minha lâmina tornava-se cada vez mais cortante. 100.000 anos de frustração foram libertados neste momento. Corta! 3 gritos furiosos. 3 avatares desintegraram-se um após o outro. Das 7 tribulações, 5 foram eliminadas. As 2 tribulações restantes lutavam contra Ashá. Eu ofegava para recuperar o fôlego, olhando para as profundezas do céu estrelado. Lá, uma aura ainda mais aterradora estava a formar-se. Li Shonji caiu sentado no chão, a murmurar. Impossível. Nunca ninguém superou as 7 tribulações do Dao Celestial. Ergui a minha lâmina e caminhei em direção às 2 últimas tribulações. Está na hora de acabar com isto. A luz da lâmina ergueu-se novamente, como um arco-íris a perfurar o sol. Os avatares das 2 tribulações resistiram com todas as suas forças, mas não conseguiram suster o meu golpe desesperado e desintegraram-se um a um. Ashá, libertado, encolheu-se de volta à sua forma de burro. Estou morto de cansaço. Apoiei-me na lâmina, coberto de sangue, mas ri-me em direção ao céu. Dao Celestial, que mais truques tens na manga? O céu estrelado ficou em silêncio por um momento. De repente, uma escuridão infinita desceu, engolindo toda a luz. Até o som desapareceu, restando apenas um silêncio mortal. Na escuridão, uma luz fraca acendeu-se. Era uma runa antiga a girar lentamente. A cada rotação, sentia a minha alma tremer como se estivesse prestes a ser arrancada de mim. Ashá disse, aterrorizado, é o selo da origem do Dao Celestial. Ele quer apagar completamente a nossa existência. Cerrei os dentes, concentrando a minha última intenção de espada, pronto para lutar até à morte. Mas a runa parou de repente. Uma voz feminina e suave soou. Basta. A escuridão recuou e o céu estrelado regressou. A imagem etérea de uma mulher vestida de branco apareceu. O seu rosto era de uma beleza deslumbrante, o seu olhar, antigo e cansado. Ela olhou para mim e suspirou suavemente. Forasteiro, já provaste o valor da tua existência. O Dao Celestial está disposto a coexistir contigo. Li Shonji ajoelhou-se e prostrou-se no chão. Saúdo respeitosamente a manifestação do Dao Celestial. A aparição feminina acenou com a mão. Shonji, este assunto termina aqui. De seguida, disse-me. Podes permanecer no continente dos 9 céus. Mas terás de cumprir 2 pactos. Primeiro, não deves massacrar indiscriminadamente os seres vivos. Segundo, não deves ensinar os métodos de outros mundos para não perturbar o equilíbrio deste reino. Eu guardo a minha lâmina. De acordo. A figura etérea da mulher assentiu. Da ponta do seu dedo, um ponto de luz espiritual voou e penetrou-me na testa. Esta é a marca do Dao Celestial. Com ela, poderás viajar livremente entre todos os reinos. Mas, a cada 100 anos, terás de fazer uma coisa pelo Dao Celestial como retribuição. A luz espiritual entrou no meu corpo. Senti que estabelecia uma ligação subtil com este mundo. Como se me tivesse tornado parte dele. O Ashá também foi beneficiado. O seu corpo começou a brilhar com uma luz dourada. As suas feridas sararam por completo. A figura etérea da mulher foi se desvanecendo gradualmente. O céu estrelado desapareceu e as nuvens voltaram a juntar-se. O pico do Dao Celestial recuperou a sua calma. Os velhos ancestrais olhavam uns para os outros, perplexos. Li Shonji aproximou-se com um sorriso amargo. Companheiro, de agora em diante, serás o emissário do Dao Celestial. O teu estatuto é transcendente, esperamos que cuides de nós. Não me dei ao trabalho de lhe dar atenção. Montei no Ashá, dei meia volta e desci a montanha. De regresso ao pavilhão do vento e da lua. Nangong Qingyu liderou um grupo para me receber. Ao verem-me coberto de sangue, ficaram todos pálidos de susto. Acenei com a mão para indicar que não era nada. Depois disso, entrei em reclusão para curar as minhas feridas. Saí da reclusão 3 dias depois, com as feridas completamente curadas e o meu nível de cultivo tinha avançado ainda mais. Com a marca do Dao Celestial em mim, o meu alcance de percepção expandiu-se para 10.000 li.
Nenhum movimento no continente dos 9 céus me podia ser ocultado. Certo dia, enquanto jogava xadrez com o Asha, senti subitamente uma perturbação a norte. Nas terras geladas, um reino secreto antigo tinha-se aberto. Isto fez com que as várias fações começassem a agitar-se. Ngong Qingyu veio perguntar se deveria enviar alguém para investigar. Joguei uma peça. Vai, lidera a equipa pessoalmente. Leva também a Sheng Shi e a Zuer para ganharem experiência. Ngong Qingyu aceitou a ordem. 3 dias depois, liderou 100 discípulos em direção a norte. Eu continuei a jogar xadrez. Asha resmungou. O que é que estás a tramar agora? Disse eu, calmamente. Aquele reino secreto tem coisas boas, adequadas para o pavilhão da lua e do vento. Asha revirou os olhos. Continua a mimá-las. Meio mês depois, Ngong Qingyu enviou uma mensagem. A disputa no reino secreto era feroz. O pavilhão da lua e do vento estava a ser atacado por vários lados, numa batalha renhida. Pousei uma peça de xadrez e disse a Asha. Vamos lá ver o espetáculo. As terras desoladas de gelo, congeladas por milhares de quilómetros. A entrada para o reino secreto era uma fenda num glaciar. Nesse momento, já estava manchada de vermelho com sangue fresco. As mulheres do pavilhão da lua e do vento formaram uma barreira, defendendo-se até à morte. Ngong Qingyu e Bai Ninyin lutavam lado a lado. As suas espadas, uma vermelha e outra azul, cruzavam-se no campo de batalha. Mas os inimigos eram demasiados e, aos poucos, começaram a vacilar. Os atacantes eram liderados pela seita Shomin. O mestre da seita, o velho monstro Min, era um perito do Sexto Reino. Empunhando o espinho de gelo profundo, cada um dos seus golpes era mortal. Ngong Qingyu desviava-se para a esquerda e para a direita, escapando do perigo por um triz. Sheng Shi e Zuer protegiam as suas companheiras feridas. O quê da espada de madeira esgotara-se e só podiam cerrar os dentes e aguentar. O velho monstro Min escarneceu. O pavilhão da lua e do vento não é nada de especial. Entreguem a chave do reino secreto e poupar-vos-ei a vida. Ngong Qingyu riu-se friamente. Nem penses. O velho monstro Ming enfureceu-se. O espinho de gelo profundo transformou-se numa serpente gigante e atacou para devorar. Nesse preciso momento, eu cheguei, montado em Asha, a caminhar sobre o gelo. A serpente gigante colidiu contra uma barreira de quê invisível e desfez-se em pedaços. As pupilas do velho monstro Ming contraíram-se enquanto olhava para mim. Quem és tu? Limpei os ouvidos. Estou só de passagem. O velho monstro Ming não conseguia sentir o meu nível de cultivo e ficou apreensivo. Mas a tentação da chave do reino secreto era demasiado grande. Ele disse, cerrando os dentes. Meu caro, é melhor não se meter em assuntos alheios. Eu disse e depois, com um aceno da mão, dei-lhe uma bufetada que o atirou para dentro do glaciar, sem se saber se vivo ou morto. Os membros da seita Shonju ficaram apavorados e fugiram em debandada. Aproximei-me da entrada do reino secreto para dar uma vista de olhos. Com um rasgar da mão, a fenda alargou-se, revelando a visão de um palácio de gelo ancestral no seu interior. No palácio, havia um lótus de neve de 10.000 anos prestes a florescer. Ngong Qingyu ficou agradavelmente surpreendida. Lótus de neve pode ajudar os discípulos a superar os seus bloqueios. Eu assenti com a cabeça. Entrem e colham-no. Dito isto, sentei-me e fechei os olhos para descansar. O Asha ficou de guarda à entrada. Atacaria quem quer que se atrevesse a aproximar. As mulheres do pavilhão da brisa lunar entraram para colher a planta e regressaram de mãos cheias. No caminho de volta, Ngong Qingyu perguntou em voz baixa. Sénior, por que é que nos ajuda tanto? Eu abri os olhos. Gosto de vocês. Ela sorriu discretamente e não fez mais perguntas. Nos 100 anos que se seguiram, cumpri o meu pacto com o Dao Celestial, lidei com várias calamidades e também obtive muitos benefícios. O pavilhão da brisa lunar fortaleceu-se gradualmente, tornando-se a seita número 1 do continente dos 9 céus. Sheng Shi e Zuer alcançaram sucessivamente o quinto reino. Bai Ninyin assumiu o comando do Salão das Punições. O espírito da espada vermelha tornou-se o tesouro protetor do pavilhão. O Asha queixava-se ocasionalmente de estar aborrecido. Então, eu levava-o a viajar por vários reinos. Vimos paisagens infindáveis. Um dia, ao regressar, vi as flores de pessegueiro no pátio em plena floração. A Sheng Shi preparava chá, a Zuer aparava os ramos das flores. A vida era serena. Sentei-me na cadeira de Vime. De repente, lembrei-me de quando cheguei a este mundo há 100.000 anos, confuso e inquieto. Agora, porém, já tinha criado raízes. Talvez a isto se chame destino. O Asha aproximou-se e roçou-se em mim. Oh velhote, em que é que estás a pensar? Acariciei-lhe a cabeça. A pensar no que vamos jantar. Todos se riram. O sol poente estendia as sombras, tornando-as muito, muito compridas.